Arrependes de ter participado nos Ídolos? Quero bagunçar a tua cama. Então diz uma coisa, e isso afetou a tua vida profissional? É, o algoritmo gosta, acho que tocaste no ponto certo. Nunca ninguém se sentiu tão informado com tão pouca informação. Por isso, atenção, malta, o Ídolos faz mal à saúde. É por isso que eu estou a deixar de gostar de música, sim. O Ídolos foi mais difícil do que ser político. Valeu a viagem, não volto a fazer. E como é que apareceu no meio disso tudo a tua veia liberal? Acho que o problema não é TikTok, é da comunicação social. Costumo dizer que a minha obediência não se rege por nenhum partido político nem por nenhuma religião, rege-se pela minha consciência. Não tens escolha no mundo da internet, é uma frase mesmo difícil de engolir. Mas a sociedade, se calhar, já não quer música, quer entretenimento. Olha, João, eu sei que há uma coisa que te preocupa muito, que tem a ver com arte e tem a ver com publicações nas redes sociais e viralidade. Que me preocupa muito. Não sei, tu é que referiste, que é uma coisa que te preocupa, é a deturpação da arte em função do alcance nas redes sociais. É verdade. Epá, isso é uma questão, começamos logo aqui com... Nós entramos, é logo a entrar. A arte muitas vezes é deturpada em função do alcance, não é? Vocês aqui também, quando fazem os vossos videozinhos do minuto, também escolhem muito bem o título que lá vão pôr para garantir que aquilo tem ali um certo efeito clickbait. Yeah. E a arte, muitas vezes, a música cada vez mais compete com outras formas de entretenimento. Pai, tu tens músicas, por exemplo, eu lembro-me aqui de quando falo disto, lembro-me do exemplo que é uma música do David Carreira, em que o refrão daquilo é: quero bagunçar a tua cama. Pá, isto do ponto de vista lírico não é nada, mas Quero bagunçar a tua cama. quero bagunçar a tua cama, mas isto fica no ouvido, faz uma tatuagem na cabeça, é uma coisa que choca, que faz uma tatuagem na cabeça. E então muitas vezes a música moderna já depende mais de uma frase do que da própria evolução da história, do que te faz sentir ou não faz sentir, é uma coisa muito imediata. Achas que as pessoas precisam dessa motivação imediata? Não estão disponíveis para... Não estão disponíveis curtir? para mais. Porquê? Porque se calhar há muita concorrência, não é? Há muita... a atenção das pessoas é procurada por muitas fontes, por coisas a mais, e o que dá mais nas vistas acaba por ser o espermatozoide que passa. Mas isso não é uma evolução natural de uma economia de atenção, que é o que nós temos, né? Temos uma economia em que estamos todos a competir pela atenção das pessoas, né? Sim. Seja as empresas, seja neste caso os Sim, influencers. é uma evolução natural. Agora a questão é Mas tu disseste que isso te entristecia, não é? a mim entristece-me porque o que eu mais admiro na música e na arte é aquele consumo lento, é deixares-te envolver pela peça, pela forma como a coisa evolui. E hoje Seja, em o dia tem que ser processo em imediato, é si. aquele processo em si, é o namoro todo, estás a ver? Os preliminares, a evolução da canção, as músicas do Rui Veloso, tu só quando chegavas ao refrão é que sabias o que é que ele estava a falar. Até ali era uma coisa toda ela às vezes muito filosófica, e acho que isso é que é apaixonante. E hoje em dia é tudo muito direto. Fui comprar pão, o gajo foi comprar pão. Antigamente peguei na mota, não arrancava, não sei o quê. Era um consumo mais lento e mais apaixonante e mais envolvente. Uhum. E achas que isso está a perder? É por isso que tu gostas de música? É por isso que eu estou a deixar de gostar de música, sim. Acho É por isso que estás a deixar de sim, gostar? e agora acho que a inteligência artificial vai mandar mais uma porrada na magia, na intelectualidade da escrita das canções. Mas repara, a partir daí eu olho para a sociedade e a sociedade recompensa aquilo que a sociedade quer. Portanto, poderia argumentar nesta nossa percebo, discussão e que faz sentido essa esse discussão. conteúdo que estamos a criar é o evolução. conteúdo que as pessoas querem. Não é? E contra isso eu não tenho argumentos contra. Do género, uma Esse música, raciocínio faz sentido. música clássica, Mas às não é? tantas as pessoas deixam de saber o que é que querem porque não têm outra escolha. Isso Não são tem outros 500. escolha no mundo da internet, é uma frase mesmo difícil de engolir. Mas a maior parte das pessoas não procura. Não é difícil de engolir porque às tantas tu tens tanta coisa formatada, tu já não tens acesso a mais. Epá, o pessoal consome muito TikTok. Como é que vai ter essa lentidão que o João está a falar? Não vai. Há momentos diferentes para tudo na vida, não é? Há uma altura que se calhar eu quero um consumo rápido, há um domingo à tarde que estou mais lento. E sentes que estás dentro de... Esta expressão não faz sentido, mas sentes que estás dentro da música, só vis a música desta forma? A comparação que eu quero fazer é o seguinte: hoje em dia, e o Miguel Sousa Tavares dizia isso, que as pessoas leem os títulos e sentem que estão informadas. Nunca tantos souberam tão pouco e tiveram tanta certeza. Isso é Na verdade. música não é a mesma coisa que acontece. Ouvimos aquele bocadinho, isto é que é ouvir música, é isto, mais um bocadinho aqui, mais um bocadinho ali, e acabas por não consumir o todo que já nem sequer lá está.
Imagina agora que as informações que saem para os jornais são servidas como aquilo que eu acho que é cada vez mais a música moderna, que é só aquela frasinha. Por acaso agora fizeste-me lembrar uma coisa muito interessante. Não há muito tempo tivemos a falar com um músico, um cantor, ou uma pessoa muito conhecida em Portugal, e que a ideia dele era realmente resumir as músicas. Que as pessoas Quem é que teve essa ideia? estão habituadas a ouvir 2 minutos de música, e há partes das músicas que são as partes mais interessantes que as pessoas, aquela parte é que as pessoas querem. Então eu, com um algoritmo de inteligência artificial, queria agarrar numa música conhecida, mas fazer também uma versão curta. Sim. Que isso já está a acontecer nos últimos 50 anos, não é? Está a As músicas acontecer- dos Led Zeppelin tinham sim. 15 minutos. Exato, está a acontecer organicamente nas músicas, né? Mas o que eu queria fazer é mesmo essas músicas de 2, 3 minutos, né? A resumi-las ainda mais. A música agora acho que é 3 minutos, né? 3, o 4 standard. minutos, sim. A reduzir aquilo para 45 segundos, 1 minuto e 10. Sim. Só que a parte mais hot, mais quente, mais, parte mais fixe da música. Isso já acontece, já existem os cortes só para o TikTok, não é? Yeah. Aquele minutinho de música, aquele corte especial de corrida, que é o corte que vai para a guerra. A minha questão é mesmo esta: se a sociedade pede, Porque, exato, eu percebo e tens toda a razão Ou nisso. seja, Não tenho torna-se nenhum um- argumento contra. Eu é que sou um purista, se calhar sou eu que sou conservador em relação à música e que a quero preservar como ela Isso era. é discutível, não é? Porque efetivamente tu também, o tal curtinho pode chamar a atenção para o autor, não é? E quem gostar mesmo, se der ao trabalho, Exatamente. se tiver essa inteligência, vai à procura e vai ver mais. Eu estou a dizer isso comparando mesmo com o Bitalk, não é? Nós também estamos nas redes sociais e também divulgamos o Bitalk, etc. Pá, a verdade é que cada vez temos mais gente a seguir-nos, não é? Portanto, ou e seja, fazemos isto que o João estava a dizer, ou seja, nós criamos cortes virais Exatamente. claro, propositados que Isso é o que sabemos eu que são mais, digamos, controversos, porque isso é o que puxa mais views, e acreditamos que é depois as pessoas, quando forem ver o Bitalk, vão ver que afinal aqui a gente não é só cenas virais, a gente fala de coisas, pois, estamos a ir a portanto, fundo se nos calhar temas, né? Se calhar depois a qualidade, ou seja, a qualidade fica, não é? As pessoas podem ver com a viralidade e tal, e não sei o quê, mas depois veem, mas não é isto que eu quero. Estes gajos falam demasiado e demasiado tempo. E eu já tive pessoas que vieram ter comigo e disseram: olha, eu por acaso não ia ouvir aquele Bitalk com aquele gajo, pá, mas apanhei um shirt nas redes sociais E e foi depois isso de ver que- aquele shirt, pá, tenho que ouvir este Bitalk. E esse é o nosso objetivo. Sim, e depois no fim existe lá a informação toda. Agora estava a imaginar os cursos que apanharam Bolonha, ficaram em 3+2. De repente há um processo qualquer ainda de resumo da Dos licenciatura de não sei o quê, e faz a licenciatura É em 1 ano 2 e meio. minutos também. É um Reels e estás licenciado. Yeah. Porque o resto da informação parece que deixou de ser relevante. Ou então tens acesso ao chat GPT, já não precisas de nada. Já não precisas de tanto, é verdade. Mas ainda tocando na música, eu estava a pensar, por exemplo, no exemplo da música clássica. Sim. Houve uma altura, um renascimento na Europa, onde a música clássica era a cena, né? Portanto, de compositores de todo o lado, etc., a escrever grandes sinfonias. E hoje em dia tu já não tens muito isso, mas continuas a ter pessoas que ouvem música clássica. Tu estás a falar em mais quase 3 séculos de música, não é? Certo? Portanto, não eram assim tantos compositores nem durante tanto tempo. Sim, mas o que eu quero dizer era a cena hot. Ou seja, qualquer pessoa que vivesse numa cidade, vivias em Viena, a tua cena era ir ouvir a ópera que o Mozart escreveu, né? Ou que o outro não sei quanto Sim, mas escreveu. tu Era hoje um em dia tens público outro muito problema, que é, tens pessoas que são mediáticas e que essas pessoas que têm um mediatismo do lado delas podem fazer música que antigamente não poderiam. As técnicas de produção de música cada vez são mais acessíveis e hoje em dia qualquer pessoa com um computador consegue produzir uma música, e então há muito mais música ordinária no mercado, há muito mais música mal produzida. Há Ordinária muito quer menos... dizer com as neiras ou ordinária que Não, está mal ordinária feita? no sentido Que não seja extraordinária, é isso? Sim, eu noto muitas vezes que hoje em dia as pessoas vou aqui escrever uma música. E o que é que tens para contar? Nada, vou começar aqui a ver o que é que sai. Eu gosto de acreditar que ainda há coisas que são construídas porque aconteceu, porque têm que sair de alguma forma. E a verdade é onde eu quero chegar, e estou aqui a andar às curvas. O facto de haver muito mais produtores que havia antigamente, produtores muito mais simples, muito menos experientes, faz com que a coisa também seja ela cada vez mais plástica, mais bubblegum, mais... os artistas já não têm o peso que tinham antigamente. Antigamente os artistas eram idolatrados. Hoje em dia de repente tens artistas só de um hit. Quer dizer, se a Cristina Ferreira se lembrar de lançar uma música, aquilo vai ser um hit. Claro. Bom exemplo. E a música pode ser boa, né? Se ela escolher um bom autor, um bom produtor, uma série de... aquilo pode ser bom. Então esse exemplo é excelente. Eu tinha pensado nesse exemplo. Vamos então a esse exemplo e ao que a sociedade quer. Porque a verdade é, se a Cristina Ferreira Mas a lança uma sociedade se música... calhar já não quer música, quer entretenimento.
Ok. E voltamos atrás à Então se conversa. calhar não devias estar a chamar música à música que a Cristina Ferreira vai lançar. Aquilo não é música, é Epá, entretenimento. eu não sou ninguém, nem quer ser eu a dizer que o que a Cristina Ferreira vai cantar não é música. A tua não, resposta é não, sempre sei lá, sei lá. Não, Mas vai? não, longe de Olha mim muito, sei dizer. lá, Mas o estás João a sei afirmar lá. que ela vai cantar? Não sei. É? Não faço ideia, mas se alguém muito mediático fizesse, o Cristiano Ronaldo lançasse uma música também, aquilo ia ser um sucesso no mundo todo, independentemente de se fosse. Isso é interessante, né? São duas áreas completamente diferentes. Uma coisa é um gajo como o Justin Bieber que está a cantar no YouTube, né? E alguém ouviu a cantar no YouTube e a seguir entra uma indústria toda em cima dele e torna-se o que é o Justin Bieber, né? Outra coisa é um Cristiano Ronaldo que tem a atenção toda, uma Cristina Ferreira que lança uma música e também tem a atenção toda. Mas, Ou seja, tem há atenção, aqui mas dinâmicas muito já tem a diferentes. atenção Já toda. tem a atenção. Já tem a atenção. atenção toda. Portanto, na prática já não é isso não é um acontecimento musical, é só um A questão um é que hoje em fé-de-vera dia, e voltamos dentro atrás, dos conteúdos que normalmente eles teriam. Acho eu. Sim, mas não deixa de ser música. Não deixa de ser música. Estás a ver? Estás Ou a seja, há ver? diferentes que músicas. Mas a queres lhe facilidade- chamar coisas diferentes, Espera, não mas é? a facilidade de Está-me a produção, apetecer com a tua Já está a conversa. apetecer, não está? Sim. mas a Mas facilidade de voltamos produção ela existe claramente. O exemplo que tu deste de Viena com Mozart, não sei quantos. É para alguém ouvir a música de Mozart, Sim. aquilo tinha que ser colocado na ópera de Viena, não é? Não há hipótese. Era Era a só mesma assim. coisa. Já Não é? isso acontecia. O veículo, hoje em dia, o veículo pode ser a pessoa, e antigamente o veículo, se calhar, era o espaço, A o orquestra. teatro, o canal, a editora, a rádio. Foi evoluindo, não é? Foi evoluindo. Sim. E agora o que tu estavas a dizer é que, pá, de repente já não é preciso a pessoa. Não, eu acho que hoje em dia é mais difícil fazer bom conteúdo do que conseguir chegar às pessoas. E antigamente, se calhar, o filtro era mais apertado. Só chegava, era mais profissionalizado, se calhar, só chegava às rádios e só chegava aos meios de difusão aquilo que tinha sido muito bem construído e que passava ali as opiniões de uma série de críticos e tudo mais. Porque hoje E sabe, o que eu sinto é, como tu estavas a dizer, de dar um nome diferente, é um bocado diferente. A arte mudou e significa que a forma como a sociedade olha para a arte também mudou. Por exemplo, houve uma altura, ainda é hoje em dia, a fotografia também é uma arte, né? E, portanto, a forma como se tirava fotografias era uma forma. Tu organizavas um evento e ias chamar um fotógrafo. Hoje em dia organizas um evento, não chamas nenhum fotógrafo e tens mais fotografias que o que tinhas na altura, porque toda a gente tem um telemóvel, toda a gente tira fotos. E apesar de todos tirarmos milhões e milhões de fotos, continua a haver fotógrafos. Sim. Provavelmente já não há tantos. Então aqui a minha ideia é se não será uma coisa semelhante na música, ou seja, continuas a ter os verdadeiros músicos que pensam em todo esse processo, e que ficam rancorosos e desistem porque estão a perder espaço pelos outros que aparecem à frente. mas a outra indústria provavelmente até pode vir a ser maior, não sei se já não é. E isto não vai destruir aquilo que é, de facto, no caso da música, Não a sei. música, A fotografia arte. continua a Eu acho- existir. Olha, eu acho que não. Acho que é um bom exemplo essa questão da Então fotografia. É um explica lá porquê. excelente exemplo. Porque reparem, nós continuamos a ter fotógrafos contemporâneos fantásticos, não é? Continua a existir boa fotografia, não é? Yeah. Não obstante qualquer um de nós poder tirar fotografias, o facto de nós termos todos acesso aos pincéis de Sim. tintas, não sei o quê, não nos tornamos Picassos, nem seja quem for, nem Leonardo da Vinci, nem nada disso. Portanto, no fundo, temos disponíveis mais ferramentas. Eu penso que mesmo com a AI, com a inteligência artificial e a gerar música, nós vamos ter músicos que vão ser músicos de autor, que vão ser muito conhecidos e que vão usar a AI para gerar essa música. Só que nós vamos pegar nas mesma ferramenta que eles vão pegar e não vamos conseguir fazer aquilo. Porque os gajos são de facto bons, vão conseguir fazer Sim. música a sério. Sim, vão ter mais uma ferramenta para. Porque assim, tu podes, se calhar é possível hoje em dia, não sei se é possível. Provavelmente ainda não, mas vai ser possível tu conseguires ter mais um concerto de Beethoven ou de Mozart. Não é? Ou Acho que seja, replicar Parece-me já possível de o fazer. a tecnologia e a audácia, não sei quantos, de um gênio como Mozart ou Beethoven. Um bocado a linha criativa dele, né? Exatamente. Para criar uma Epá, sinfonia e criar nova. uma obra de arte fantástica. E as pessoas dizerem, uau, isto de facto é muito bom, não é? Porque não? Acho que é perfeitamente possível. Só que para alguém fazer isso, não basta ter a ferramenta da AI. Se calhar tem que ter, Sim, tem que perceber o que é que está a ser criado
e dizer, não é este tom, tens que mudar o tom. Sim, tens ter que todo fazer aquele lado crítico por trás que lhe permite avaliar o que Claro. é bom e o que é mau. Isso Até exige porque a mestria inteligência na mesma, não artificial é? parece ser ainda muito limitada a nível de criatividade. Parte Certo, mas repara, mas isso exige perícia, exige arte, não é? Maltinha daqui a AI do Tocha, vou interromper aqui uns segundos para te dizer que se às vezes não sabes qual episódio ouvir, vai a frigideira.bitalk.pt e pergunta-lhe. Podes também falar com ela sobre temas que aqui discutimos. Diverte-te e aprende. Sim, lá está, é mais uma ferramenta. Eu lembro-me que há uns anos havia aqueles encontros, juntavam-se uma série de autores para escrever canções para outros artistas. E havia aquela batota que era ir à net ver sinónimos e ver palavras que rimam com não sei o quê para acabar as frases. Se calhar se com o chat fôssemos chamar GPT. assim um Carlos T ou alguém para assistir a uma sessão daquelas e dizer que estava tudo maluco, aquilo era uma batota pegada e que não era assim que se fazia. Se calhar a evolução é essa mesmo. Chegamos a um ponto em que a inteligência artificial ainda vai um passo mais à frente e dá a papinha ainda mais feita do que já temos neste momento. Mas ainda assim eu acho que esse ponto é um bocadinho diferente desde que estávamos a falar, por exemplo, da Cristina Ferreira e do Cristiano Ronaldo, né? Aqui estamos a falar em criar um conteúdo que ganha muita atenção, porque as pessoas que o estão a criar também já têm atenção, e como existem as ferramentas, qualquer um pode criar, né? E existe simplesmente um maior número. Pá, tal como apareceu, quando apareceram os telemóveis, apareceram muitas páginas no Instagram de artistas, né? Que eram os gajos que gostavam de tirar fotos, e os Instagrams eram tudo fotos bonitas, etc. Sim, Que eram pessoas que se calhar não tiravam com as câmaras fotográficas. Ou seja, aumentas o número de conteúdo, o conteúdo tem outro tipo de qualidade porque tem outro objetivo, mas isso não faz o conteúdo anterior mas se o desaparecer. Cristiano Ronaldo tiver uma música e fizer uma música e postar, o que vai ter valor não é a qualidade da música em si, é ser ele a fazer isso, ponto, não é? É isso. É isso que vai tornar Mas no entanto foram milhões de visualizações Ouvir, no YouTube e o que que dói. geraram direitos de autor para o Cristiano Ronaldo Exato. e não para... Epá, E mas o que dói ao João, o que dói ao João é A ouvir mim não aquela me dói que eu música. não sou músico, pá, já João, mas isso não me é- larguei. mas isso já não é uma questão de arte, não é? Isso é uma questão, ou seja, o facto dele ir buscar mais dinheiro por causa disso já não é uma questão de arte, é uma arte questão de do negócio. remuneração. Pode Exato, ser e o artista injustiça volta a pura, viver não é? na miséria, né? O artista tem O que ser o artista continua, miserável está e tem lixado. que viver na tristeza, que é daí que vem a boa arte. Olha, mas falando então já um bocado nesta linha, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Sim. Queria-te só perguntar sobre os ídolos. Né? Tu participaste nos Ídolos, que é um programa de televisão, toda a gente sabe o que é os Ídolos. E Deve saber melhor que nós. exato. E o que eu ia dizer é, os Ídolos chamam muito a atenção, não pela qualidade necessariamente das pessoas que lá vão cantar, mas por estas questões mais virais. É verdade. Né? Que é meter lá o gajo que não sabe cantar, é os verdade. comentários dos júris, é todo aquele circo que se cria à volta dos Ídolos. Arrependes de ter participado nos Ídolos? Com Não. base nestas discussões que estávamos a ter agora. Eu arrependo-me por outros motivos. Mas percebes Não- a ligação que eu estou a tentar Percebo fazer, né? completamente, não é? Que é, o mediatismo está ali, não interessa se é bom ou mau, vamos onde está o mediatismo. Eu percebo a ligação. Eu arrependo-me de facto de ter estado no Ídolos, não por isso, mas por outros impactos que aquilo teve em mim. Agora, aquilo foi o melhor campo de férias onde tive, foi super divertido, foi giro. Eu caí ali de paraquedas, eu queria ser cromo. Eu fui ao casting do Ídolos para cantar uma música de Tony Carreira. Tinha perdido uma aposta com um amigo meu e quem perdesse a aposta tinha que ir ao Ídolos cantar uma música de Tony Carreira. Eu fiz uma versão rocalhada para ir ao casting. Eu só queria cantar aquilo, só que depois a produção, toca lá mais isto, toca lá mais aquilo. E senti que eles depois, eu não tinha interesse nenhum naquilo, mas senti que eles foram tocando nos pontos certos para me irem mantendo. Epá, e tive a sorte de cair em graça e de alguém ter gostado de mim. Sinto que a produção de facto gostou de mim naquela altura. E pronto, que eu não era cantor, nem queria ser cantor. A seguir ao programa, aproveitei a onda, vi que tinha algum mediatismo e então fui gravar um disco e fui à procura de uma editora. Aproveitaste a atenção. Aproveitei a atenção. Tal e qual como agora com o Instagram, que eu há coisa de 1 ano e meio gravei um vídeo a falar das taxas e taxinhas, a dificuldade de construir casa em Portugal. E a dada altura o vídeo começou a viralizar. E passou-me pela cabeça tirar o vídeo da net. Mas depois lembrei-me, eu já estive no Ídolos e na altura o mediatismo serviu-me para qualquer coisa. Se eu souber utilizar isto a meu favor, se calhar consigo tirar alguma coisa de positivo daqui. E foi a mesma coisa. Eu depois tive que tomar uma decisão consciente, que é, vou embarcar nisto e vou virar blogueirinha ou não vou virar blogueirinha?
Epá, e entretanto dei continuidade a falar de outras coisas por causa disso. Ou seja, a proximidade ao público é uma ferramenta que, se for bem utilizada, há de dar para tirar qualquer coisa boa dali. Mas o que é que tu não gostaste dos Ídolos? Disseste que te arrependias. Opa, não, isso é uma conversa longa. Eu a seguir ao Ídolos, houve duas coisas que transformaram a minha vida. Uma mais cedo foi quando fui escoteiro em puto. Foi uma coisa que toldou a minha personalidade, e eu a seguir ao Ídolos tive um transtorno de ansiedade muito grave por causa do Ídolos. Não sei se foi por causa do Ídolos, mas acho que o Ídolos teve ali um impacto grande, porque antes do Ídolos havia uma forma como lidava com amigos, família, conhecidos, e após aquilo o Ídolos tem um efeito que é: uma pessoa deita-se, aquilo passa o episódio na televisão e no outro dia acorda e é a Miss Playboy. Toda a gente conhece, toda a gente quer falar sobre aquilo, e isto tinha mesmo este efeito. Foi na altura, eu tive em 2012, foi num momento em que a televisão ainda tinha muito impacto. Epá, e aquilo psicologicamente, acho que me afetou ali de determinada forma, tanto que andei ali uns anos a sofrer com um transtorno de ansiedade grave. Deixei de conduzir a dada altura, tive que deixar de ser músico por causa disso, porque estava sempre aflito para vomitar. Fiquei com náuseas crónicas, acordava com vontade de vomitar, deitava-me com Mas vontade isso de é vomitar. ansiedade de exposição pública? Não, pá, não era ansiedade de exposição pública, muitas vezes era ansiedade de fazer má figura, em alguns. Receio. Sim. Hum, Já está sempre alguém a olhar para mim, estou aqui no café e não sei o quê, uma coisa Não, assim. isso não acontecia. Acontecia-me sobretudo, por exemplo, nos concertos, tinha medo de fazer cagada. Sempre fui. Porque repara, eu não era cantor, eu era músico antes do Ídolos. Eu já tocava com uma série de artistas, era guitarrista. Dentro do medíocre até era bom. Era um Sim, estudaste músico música Zé. desde cedo, Sim, né? desde muito puto. Eu não era nenhum guitarrista exemplar, mas, pá, mas era um gajo medianamente bom. Cantor, era um péssimo cantor naquela altura, não sabia cantar. Eu ia fazer concertos, estava eu habituado a ser guitarrista de cantores a sério, e eu ia fazer concertos a cantar, e muitas vezes sentia que estava a servir o público merda, que não era cantor, não, e sentia que não estava a dar uma coisa boa, não estava a prestar um bom serviço. E isto depois começa aqui a fazer foxtrot, e um gajo começa a ficar nervoso e entra em parafuso. Epá, e depois há várias coisas. Eu estava cheio de trabalho. Quase síndrome do impostor, não é? É. Não é quase, É mesmo, não é? isso, é mesmo isso. Mas depois há mais coisas. Houve ali uma altura que a vida de facto me estava a correr muito bem. Comecei a escrever canções para uma data de artistas, comecei a fazer uma série de coisas, e estava cheio de trabalho, a dormir muito pouco, a comer mal, a tentar chegar a todo lado, e pá, foi-me abaixo das canetas e foi grave. Isto para te responder à pergunta se me arrependo ou não de ter participado no Ídolos. Por isso, E atenção, mesmo malta, assim- o Ídolos faz mal à saúde. Espera aí. Não, faz Espera aí, mesmo, atenção. espera aí, mas não te arrependes na mesma, foi aquilo que eu percebi. Não sei, não. Por um lado, Por sim, ter por outro passado- não. Por Espera aí, ter mas se passado. tu não tivesses ido, eras uma pessoa diferente. Se eu tivesse a garantia que, se não fosse, não teria passado por isto tudo, não teria ido. Mas nada me garante que podia chegar a este estado por outros caminhos, não é? Pá, Ok. a minha situação foi grave mesmo, não é? Ao ponto de ter deixado de conduzir, dada altura estava a deixar de andar, ficava com uma perna presa, passava a vida em hospitais, chegaram a achar que tinha uma doença desmielinizante, porque parecia que estava a perder capacidades cognitivas e motoras e 30 por uma linha, E era tudo psicológico. e era tudo psicológico. Uau. Pá, e foram anos e anos e anos nesta merda. Eu lembro-me, por exemplo, na passagem de ano 2015, lembro-me de ter pensado: pá, este ano foi mau, próximo ano é que vai ser bom. Se calhar pensava que tinhas esclerose múltipla ou uma coisa assim. Sim, mas é que chegaram-me uma vez no hospital de Santarém, chegaram-me a diagnosticar uma esclerose múltipla, mas já a fazer o exame só para termos a certeza. E eu andei ali 3 semanas à espera dos resultados da ressonância magnética, a chorar na sopa, a comer, e a sopa a crescer, que era as lágrimas a cair, a achar que tinha ou esclerose múltipla ou ela, esclerose lateral. Estupidez, né? Depois também, pelo caminho, aprendi a ser hipocondríaco, tirei o curso de medicina para hipocondríacos no Google também. Tudo aqui nos Excelente. últimos 10 anos. Tiveste a dose toda. Tive a dose toda, foi É forte. interessante e obrigado por partilhares. Olha, Não é para nada, mas não, eu acho que é muito interessante, É. porque ok, ia passar de ponto, mas tocando nisso que tu estás a dizer, porque é que eu acho que é importante? Porque a questão da saúde mental hoje em dia é um tema que toda a gente fala. Mas o problema da saúde mental é que não se fala.
Não se fala. Sim. Portanto, quem tem, existe um estigma, não é? A própria pessoa que tem, as pessoas que veem que outras pessoas têm, existe uma dificuldade sobre falar sobre estes temas. Como uma dificuldade como nós temos sobre falar sobre dinheiro, sobre salários em Portugal, sobre pagamentos, e depois temos iliteracia financeira. Sim. Nós não falamos sobre questões de saúde mental e depois temos problemas de Temos saúde mental. problemas. E temos muitos problemas, e mesmo não só no dia a dia normal das pessoas, mas por exemplo nas áreas onde nós operamos, mais na área de inovação e de startups, Sim. pá, o cansaço mental e Ui, os ui, ui. problemas mentais são muito grandes, Sim. porque são coisas exigentes e as pessoas têm dificuldade em falar e têm medo de falar. E portanto fico E contente que muitas tenhas vezes partilhado. quando se tenta ajudar já, Já é tarde. É too já é um late, bocado yeah. tarde. Já há um nó, um novelo. Exatamente. Já é aquele momento em que estavas em casa, já nem andavas e um gajo tipo, não, vamos dar uma volta ao parque, já nem conseguias, né? Sim, sim. Eu Portanto, tenho muito para falar sobre não isso. és único. Não. Mas sim. E o Tocha disse obrigado por partilhares, porque efetivamente Como é que importante ultrapassaste para as isso? pessoas. Epá, foi um combo de situações. Eu fiz tudo. Fiz yoga, reiki, todo o tipo de exercícios físicos. Fiz acupuntura, fiz tratamentos de toda a espécie, não sei o quê. Fiz psicoterapia, hipnoterapia. Tenho uma história deliciosa que fui brutalmente assediado por uma psicóloga a dada altura. Isto hei de morrer e nascer mais umas quantas vezes. E Ela continuar a queria ser te um curar, best-seller. Opa, isso é Ela só te queria delicioso. curar. Entretanto, acho que o que resolveu isso foi. Primeiro, eu acho que os problemas têm um prazo de validade. Acho que isto tinha um prazo de validade para durar. E no meu caso, durou se calhar perto de 10 anos. Ao fim de um tempo, as coisas também hão de passar por si. Mas entretanto, houve uma altura que comecei a fazer psicanálise e que me ajudou. E continuo a fazer, agora com uma periodicidade mais curta. O que é psicanálise? Epá, nem eu sei bem, a psicanálise. É ter-se alguém disposto a ouvir. Exato, Pá, eu nunca fui o tipo de pessoa que tinha necessidade de falar sobre a minha vida com ninguém, nunca falei. Há aquela malta que tem um amigo e vai contando a vida ao amigo e sinto isto e sinto aquilo e não sei o quê. Eu nunca fui interessado. Por exemplo, esta conversa que estamos a ter agora é uma conversa altamente invulgar a mim. Eu não me interessa o que é que tu sentes ou o que é que eu sinto, o que é que tu gostas de fazer, o que é que me motiva. Yeah. E nunca este lado mais interior nunca me interessou muito. E sinto que a psicanálise ajudou por causa disso, porque fui obrigado a falar destas merdas que nunca falava. Pronto. E acho que comecei a arrumar as coisas no sítio certo e ajudou-me a sair dali. Mas foi nesse processo que decidiste abdicar de música ou de Não, estares eu a abdiquei a escrever? música, não tive opção, porque eu estava. Eu fiquei, a dada altura, fiquei dependente, não conseguia fazer uma vida independente. Eu estava dependente dos meus pais que tomavam conta de mim, que me levavam ao hospital quando eu precisava. Eu passava a vida aflito para vomitar, não conseguia fazer nada. Houve Certo. dias, semanas, meses a fim nisto. Portanto, eu tive que Ou seja, deixar a deixaste música primeiro- naturalmente. Não tive que parar. Eu achei que ia voltar, mas a dada altura tive que parar porque não conseguia fazer. E essa quebra foi tão longa e demorei tanto tempo a conseguir dar a volta a isso que quando voltei já não era a música, já estava a fazer uma coisa diferente. Passou o momento, é isso? Não, O que eu quero dizer é, tu não largaste a música e por causa disso parou. Ou seja, porque se calhar no início da tua ansiedade veio do Ídolos, todo Sim. aquele sucesso, depois tinhas uma data de trabalho, tinhas vários sim, mas desafios. passou tanto tempo por este período que depois, quando voltei a estar ativo e a sentir que conseguia fazer alguma coisa, já não era a música que queria fazer. Sim, mas estás a ver, não foi por largares de repente a música e dizer assim, então agora vou. Não. Né? Não foi isso que te curou, digamos assim. Não. Portanto, isso foi uma consequência. Deixaste, depois demorou algum tempo e depois Sim. quando voltaste já não era. Já Achas que se não tivesse acontecido esse episódio estarias na música hoje? não, acho que não. A música foi mesmo. Eu gosto Aquele muito de teu amigo música. que fez a aposta é que lixou isto tudo, meu. Não foi. Não, eu continuo a gostar muito de música e continuo a fazer música em casa, mas só para mim, já não tenho vontade sequer de partilhar. Guardo para mim, gosto. Eu acho que tu disseste aí uma culto coisa meu. há bocado que eu fiquei a pensar, que é se tu tivesses a certeza que se não fosse só os ídolos que não teria acontecido, que não terias ido. Sim. Portanto, e provavelmente teria acontecido. Provavelmente teria acontecido. Provavelmente haveria outro episódio qualquer que Que tínhamos que passar por levaria a isso. isso, sim. Não sei, por acaso não tenho a certeza. Poderia não acontecer. Por circunstâncias da vida, eu ia fazer outras coisas, ganhava de tipo determinadas ferramentas para pensar sobre a vida e depois acontecia uma situação altamente estressante também ou de outro Mas se contexto calhar qualquer. parecia uma situação estressante que ele teria a mesma reação. Ou não, já teria aprendido alguma Não sei coisa. se tem que ver com uma situação estressante. Situações estressantes, toda a gente passa por elas, algumas mais fortes do que outras. Acho que tem que ver mesmo com. Expectativas Não. dos outros.
que tu colocas nos outros. Não, Não? no meu caso nunca foi esse. Eu acho que tem que ver com a forma como eu entendia o mundo antes e depois. A relação que existia com. E isto mexe mesmo. A relação que existe com família, amigos e desconhecidos antes de me transformar na Miss Playboy e a relação que existe a seguir. A família continua a ser. A família e amigos próximos continuam a ser os únicos com que as conversas continuam a ser as mesmas. Os desconhecidos, uns aproximam-se, outros afastam-se. É uma coisa estranha. Parece que num dia acordamos e estamos no Truman Show, aquele filme com o Jim Carrey que ele está a ser filmado e não sabe. E parece que o mundo está estranho. Pois, na verdade, parece que é tu viste um mundo. É isso? Descobriste um mundo Pá, que eu não era assim que tu vias o mundo. Não tenho a resposta certa para Então, isto. para que é que andas a fazer psicanálise? Para entender outras coisas, se calhar, não sei. Não, mas acho que há aqui um ponto que é importante, que é muita malta que está a fazer, seja aquilo que for, em funções diferentes, não interessa, coloca uma grande pressão em si sobre as expectativas dos outros. Sim. Portanto, então ficam com o tal medo de falhar, medo de não conseguir fazer aquilo que esperam deles, não é? Portanto, ou seja, é colocado uma pressão adicional, uma sobrecarga emocional muito grande em cima de si próprios, eles a colocam em cima de si próprios, pela expectativa ou pela ideia que têm que os outros esperam deles, das expectativas que os outros têm. Provavelmente não é o teu caso, não é? Mas isso também leva a situações desse tipo, não é? E acho que há muita malta também na parte dos negócios. Acaba por ter um bocado Essa pressão. essa percepção, estás a ver? E epá, eu acho que as pessoas têm que encarar, sobretudo, é que ter uma vida normal, não é? Portanto, não interessa se tu és super sumo da barbatana de um dia para o outro, ou se te apareceu uma grande mudança na tua vida por via financeira, ou seja, aquilo que for, não é? Tu há bocado falaste da publicação viral que fizeste. Sim. Sentiste coisas semelhantes? Não. Não, é completamente Porquê que diferente. estavas a pensar a pagar? Porque tinha algum receio que aquilo na minha atividade profissional não me ajudasse. A minha atividade é uma coisa que não carece de mediatismo, não. Tu acho que é que desajudasse. Sim, pá, na verdade, na minha profissão, se calhar até prefiro passar despercebido do que dar muito nas vistas. Porquê? Não me interessa, não tenho necessidade. Tipo, Mas porquê? pá, não quero ser conhecido como o gajo que faz vídeos no Instagram, não é? Há aqui um estigma em relação a isso. Não quer sei ser se há um conhecido por estigma- ser a blogueirinha. Pá, eu Não até sei se há tenho um uma vida estigma ou tu é séria. que tens um estigma. Não, sim, sou eu, claramente. Isso é uma questão Só o minha. nome blogueirinha. Blogueirinha, que sou eu que ponho, não é? Pá, não é? Eu tenho uma vida séria e ali não parece, não é? O que acontece no Instagram é uma personagem minha e de repente arrisco-me a ser mais a personagem do que a pessoa que sou. Mas acabaste por alavancar essa atenção. Acabei por depois tomar a decisão consciente de alavancar aquilo dentro de uma série de regras que eu estipulei para mim, não ultrapassar. Então diz-me uma coisa, e isso afetou a tua vida profissional? Não. Negativo ou positivamente? Não, felizmente acho que tenho conseguido, apesar das baboseiras que digo na net, tenho conseguido ser consensual, o que me tem ajudado. Uhum. Não, a verdade é que os teus vídeos tornam-se virais. Portanto, tu consegues bater ali ou tocar ali em certos pontos que fazem mexer as pessoas, Sim. que fazem com que as pessoas vejam mais, o algoritmo gosta, mostra mais pessoas e torna-se viral, não é? O algoritmo gosta, acho que tocaste no ponto certo. Mas o algoritmo gosta porque as pessoas gostam. Porque as pessoas gostam. Sim, ou porque as pessoas gostaram, agora o algoritmo passou a gostar e as pessoas continuam a gostar. Isso é um mistério que ainda há de ser estudado. Sim, mas eu esforço-me às vezes, não é esforço-me, eu tenho noção de que há certas formas de dizer as coisas que fazem com que sejam virais ou que sejam mais gostáveis ou que criem ali um. Mas no final, porque é que tu sentiste a necessidade de alimentar essa personagem? Epá, eu comecei Já a que não tem a sentir ver com a tua vida profissional, não é? Portanto, é simplesmente. não tem neste outro momento, lado. um dia pode ter, não é? Primeiro achei que podia tirar uns trocos dali. Comecei a perceber rapidamente, recebi ali um contrato com
com uma empresa de. Os gajos fazem consultoria de problemas com voos, e caiu-me dinheiro do céu. E eu gostei daquilo. Caiu-me dinheiro do céu. Olha, agora vou ser blogueirinha e vou receber dinheiro achei piada aquilo, portanto logo aí isso não era mau, sentia que estava a conseguir ser consensual com o público que me abordava. E então decidi, ok, se calhar também tenho, se calhar sempre tive também alguma necessidade de exposição, até pela música e não sei o quê, acredito que tenha acredito não, é uma característica minha. E o Instagram ou as coisas que faço na net permitem-me libertar a minha criatividade, que é uma coisa que o meu trabalho não permite. O meu trabalho é uma coisa muito fechada, muito concreta, e ali posso extravasar a criatividade que não posso fazer no dia a dia no trabalho. Interessante. E como é que apareceu no meio disso tudo a tua veia liberal? Foi um convite que me fizeram. Por causa do conteúdo. Os partidos políticos em tempo de legislativas não podem fazer publicidade, não podem pagar publicidade. Portanto, se eles tiverem do lado deles pessoas com tal mediatismo, com a capacidade de chegar às pessoas sem pagar, têm interesse para qualquer partido, não é? Depende das ideias da pessoa. Depende das ideias, mas as minhas ideias já estavam em linha em muitas coisas com a iniciativa liberal. Não em tudo. Eu não costumo dizer que a minha obediência não se rege por nenhum partido político nem por nenhuma religião, rege-se pela minha consciência. A verdade é que, de acordo com a minha consciência, estava em linha com a iniciativa liberal numa série de coisas. E surgiu o convite seria para ser cabeça de lista como independente de um distrito em que nunca seria eleito, que era o distrito de Santarém. A probabilidade de ser eleito em Santarém era nula. E então meti a coisa na balança e achei, epá, isto é capaz de ser uma experiência interessante, é capaz de me aproximar de certas coisas que possam vir a fazer sentido. E foi, epá, por exemplo, à custa disso conheci o Paulo 300, que vocês tiveram aqui, e outras tantas pessoas. Acho que valeu a viagem. Não volto a fazer tão cedo, pelo menos. Porquê? Não tenho interesse. Epá, eu acho que Tá, estavas a jogar para não ganhar, mas não estava a jogar para não ganhar. Mas estás a dizer que não voltarias a fazer jogar para ganhar sequer. Jogar para ganhar, isso então é a probabilidade de o fazer, então essa aí é mínima. Epá, não tenho interesse na vida política, e eu acho que mesmo que Não tens interesse na vida, mas na vida política. Na vida política, desculpa. Mas tens interesse na temática, tanto que falas dela. Não, eu gosto da parte, a parte de gestão interessa-me. A política tem muito de gestão, tem muito de resolver problemas, de encontrar problemas e pensarmos em soluções, sermos criativos a tentar encontrar soluções. Isso eu gosto, mas há muito na política que não me interessa. A parte da política local não tenho interesse nenhum. A política local faz-se sobretudo em restaurantes e cafés, e não tenho interesse em saber sobre a história da política. Interessa-me saber, há aqui um problema e agora vamos à procura de uma solução para ele. E depois a parte de estratega, não é? De o que é que se pode fazer a nível fiscal, a nível social, para tentar organizar melhor as coisas. Eu tenho de facto interesse por isso, mas já me apercebi que é muito difícil. Mesmo quem está na posição certa para fazer essas transformações, é muito difícil conseguir fazê-las. Lembro-me, por exemplo, há uns tempos fui ver uma palestra do ex-ministro da Economia, o Pedro Cisa Vieira, em que ele dizia que quando foi ministro tinha muito medo de tomar certas decisões que sabia que estavam certas, porque de repente uma decisão que não fosse consensual gerava um achismo, gerava uma dúvida, abria um processo, um inquérito, alguém achava que ele estava a favorecer alguém, de repente tinha uma bronca qualquer, tinha um processo judicial em cima dele. E ele andava ali às vezes a atrasar coisas que sabia que estavam certas e que tinham que ser feitas, mas que não tinha coragem para as fazer. Pá, ninguém quer passar por isto. Pá. Eu pelo menos não tenho interesse em passar por esse tipo de pressão, portanto não tenho qualquer interesse na vida política. Não sei, não sei se não terás interesse na vida política, porque os temas que tu abordas abordam todo o espectro da nossa sociedade, né? Sim. E mesmo antes de começarmos este Bitalk estávamos a falar um bocado e estavas a dizer que és um generalista. E a verdade é que o conteúdo que tu crias vai desde homofobia, desde questões políticas, chega, desde clubismos, desde comunicação social, portanto tu passas por tudo. Portanto és um generalista comentador, não é? Sim. Mas isso dá-te pica fazer isso, Epá, estás a ver? eu às vezes noto, há notícias que saem que eu sinto que não são sensatas.
E eu gosto de dar um ponto de vista sensato em relação à coisa. Há broncas que acontecem que sim, está toda a gente a olhar para a esquerda e ninguém está a olhar para a direita. E se calhar, olha, aqui é que está a razão, é mais para aqui ou mais para ali. Há informações que vão para a televisão, há notícias que vêm deturpadas já por natureza pelos títulos e não sei o quê, e eu depois agarro e consigo transformar isso às vezes em pitas de mediatismo por tentar ser justo e sensato na análise dos temas. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, quando foi aquela bronca dos turcos não são especialmente preguiçosos. Não sei se vocês se lembram disso. Uhum. Isto veio para o público como o André Ventura está a dizer que a bronca foi o André Ventura está a dizer que os turcos são preguiçosos. E não era nada disto. O que aconteceu ali era uma questão jurídica, que foi quando a Alexandra Leitão, deputada do PS, perguntou ao presidente da mesa se podia dizer que as outras raças eram mais preguiçosas, mais isto e mais aquilo. E isto que ela disse é a descrição do que é o discurso de ódio, que é ilegal. O discurso de ódio é uma das limitações da liberdade de expressão. E então isto saiu cá para fora, como a bronca é o André Ventura está a dizer que os turcos são preguiçosos, quando a bronca é o Presidente da Assembleia da República o Presidente da Mesa está a assumir que se pode incorrer em discurso de ódio na Assembleia. E as pessoas nem se apercebem o que é que está a sair cá para fora. E eu na altura gostei de pegar nisto e tentar desconstruir esta coisa, que aquilo não tinha nada a ver com o André Ventura, tinha sim que ver com uma coisa que a Alexandra Leitão tinha dito em resposta ao que o André Ventura tinha começado. Lá está o que o Miguel Sousa Tavares tinha dito, que as pessoas Nunca tanto leem, estiveram tão certos de leem os exatamente. títulos e acham que as pessoas que estão informados. Ou seja, isto faz de nenhum comentador clubista não faz, quer dizer, às vezes tenho esta vontade de meter os pontos nos is em relação a algumas coisas. Sim, de facto nunca ninguém se sentiu tão informado com tão pouca Com informação. tão pouco. Não é? Acho que é um fenómeno Com tão pouca informação consumida, não é? Estava a pensar, nós não temos, o que não temos falta é a informação. Mas não é? repara, com mas tão às pouca vezes informação. não. Ou seja, tu tens toda a gente se sente muito informada, mas formam opiniões e ficam satisfeitos com aquilo que consumiram com muito pouco. Ou seja, não há profundidade nenhuma. E acho que o problema não é do TikTok, é da comunicação social. É chamada curva de Dunning-Kruger. A curva de Dunning-Kruger é uma curva em que a pessoa, quando tem pouco conhecimento de uma coisa, sente que sabe muito sobre ele, e depois, quando começa a ler mais, a investigar, começa a perceber que não sabe nada, e só no fim de saber muito é que volta a ter quase tanta confiança como tinha de início. Yeah. Curioso. É curioso. Epá, e nós vemos isso. A comunicação social está-se a tornar TikTok, não é? Porquê? Voltamos ao início da conversa. Atenção. O entretenimento, a informação e o entretenimento estão demasiado. Mas repara, mas aí há um fenómeno muito interessante que eu não percebo, sinceramente. Não consigo desconstruí-lo, que é: tu vais ver um telejornal. Portanto, ali... Não. Imagina que tu irias ver Não quero. telejornal. Mas imagina que ias ver. Tá bem. Vou O que tentar. vai acontecer é o seguinte: há uma notícia que não diz nada, praticamente. Não traz novidade nenhuma. Portanto, é o telejornal. E então, aquilo que era, ele vai ser tiktokado, ou seja, vai ser uma coisa, vai ser lançada à bruta, há aqui um escândalo, há aqui qualquer coisa, e depois ela tem que render muito tempo, porque o problema do TikTok é que tens pouco tempo. Na televisão tu tens tempo a mais. Então aquilo vai passar, depois do estúdio, vai passar por um direto, onde está outra pessoa, que vai repetir exatamente a mesma coisa que acabou de dizer em estúdio, e vai repetir isso 3 vezes ou 4, de formas diferentes, mas exatamente ao mesmo nível de informação. Ou seja, não há aprofundamento nenhum. Continua no mesmo nível de informação. E depois interrompe e volta para outra. Não, ainda vai aos comentadores, não te esqueças. E ainda pode ir aos comentadores. E os comentadores vão comentar aquilo. Não acrescentam nada, porque não têm mais informação nenhuma, a não ser aquilo que lhes foi acabado de ser dado, não é? E vão tecer grandes considerações sobre um facto que eles nem sabem se existiu. Não é? E é isto que nós temos. Portanto, e a pessoa que está a assistir a isto... E no meio disto tu ainda queres que eu vá ver o jornal, as notícias? Eu coloquei uma hipótese. Okay, Portanto, e com isto tudo a pessoa sai dali a pensar que sabe tudo sobre o assunto. Quando na verdade não teve acesso a 50 vezes. Não é? Sim. Mas entretanto podíamos assumir que se calhar o telejornal não tem matéria para demorar 1 hora. Se calhar podia ser só 10 minutos e podíamos preencher os outros 50 com umas receitas de bacalhau na Bimbi ou umas coisas, só que ninguém vai querer. Yeah. Até porque os portugueses não sabem fazer bacalhau e era importante dar umas receitas. Era aí que eu queria chegar. Exato.
Também sabemos fazer viral. Olha, vamos à nossa frigideira. Frigideira, estás aí? A cantar não me safo, mas a mandar piadas e a cozinhar ingredientes não há melhor. Também não é nada convencida. O Exatamente. Ricardo Araújo Pereira É nunca uma gozou estrela. contigo. É uma portanto, mas estrela assim esta tem, gaja. Então diz lá, o que é que tens para nós? Escolhe um dos ingredientes: o ovo, a batata, o arroz ou o bife. Sou eu? És tu? A batata. 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 A batata, o ingrediente preferido do Bitog. Vamos lá fritar. Estou só a preparar o ingrediente, só mais uns segundos e... Aqui vai. É mais difícil participar nos Ídolos ou ser candidato a deputado? Vocês estão com muita vontade de falar aí do tema do Ricardo Araújo Pereira, né? Estou a Eu sentir não, isso. eu só mandei uma piada. Não, Se a carapuça serviu. Não, é que já há bocado lá fora me tinham falado sobre isso. É mais difícil. Eu acho que o Ídolos foi mais difícil. O Ídolos foi mais difícil do que Eu ser acho que o Ídolos político. foi mais difícil. Sim, foi mais intenso. Eu não fui político. Sim, Não, ok. não, Foste candidato. não se calhar fui interpretado como muita gente, com alguém que queria ser político. Eu, cá com Deus e comigo, sei que não queria. Tive gosto em estar próximo de ter tanta informação sobre tantos assuntos. Foi uma coisa que foi agradável e interessante para mim. Gostei de... Lembro que na altura houve uma manifestação dos agricultores e havia ali uma série de coisas que eu não fazia ideia de quais eram as queixas dos agricultores, e comecei a analisar ali aquilo tudo e a construir uma opinião própria acerca deste tema e de outros. E entraste na Na curva de curva. de Dunning-Kruger, e inicialmente comecei, estes gajos estão a pensar mal, e depois no fim, não, estes gajos também vão a pensar mal. É. Mas passar ali uma série de dúvidas pelo caminho. Foi giro. O Ídolos foi mais difícil. Mas aprendeste mais nos Ídolos ou candidataste pela Iniciativa Liberal? Eu, quando estudei música, aprendi uma coisa que é: nós, quando estudamos alguma coisa, a gente aprende, até podes aprender no imediato, mas depois leva X anos a conseguires pôr em prática aquilo que aprendeste. E então acho que o que quer que tenha aprendido durante a minha odisseia pseudopolítica ainda não consegui meter em prática. O que aprendi no Ídolos, se calhar já passou tanto tempo que sim. Que já pudeste usar, né? Sim. No Ídolos aprendi a estar calado muitas vezes. Mas sim, vamos falar sobre a piada do Ricardo Araújo Pereira, mas não agora. Na nossa versão Extended vai passar agora em todas as plataformas digitais. João, muito obrigado por teres vindo. Sei lá se isto foi um bom episódio, mas esperemos que sim. E portanto já sabes, se gostaste, partilha com alguém que conheças. Obrigado, João. Muito obrigado. Obrigado a Obrigado todos. pelo convite. Dano. Estavas a dizer o quê? Que não sabes qual é a piada do Ricardo Araújo Pereira? Não. Eu levei uma tareia. Levei uma tareia no programa do Ricardo Araújo Pereira, porque andava a falar mal do Bloco de Esquerda à torta e à direita, e tinham a vingança tinha que ser servida de algum lado. Mas qual é que foi a tua leitura dessa situação já agora? Depois dos Ídolos, depois de candidato. Eu tenho um poder de encaixe do caraças, e eu entendo que nesse programa tirar as coisas do contexto é natural, para ter piada, Para ser viral. para ser viral. Eu percebo isso. Agora a questão é, Agora estás aqui num programa à altura para responder ao Ricardo Araújo Pereira. Eu podia responder com piada e já o fiz. Não, eu já o fiz, e na altura, quando respondi com o maior do fair play e não sei o quê, ainda que tivesse ali assim com um bocado com vontade. Sim, mas João, repara, também tens que ajudar aqui o Bitalk, e nós precisamos de fazer um Reels também chamar a atenção do Não vais Ricardo ter. Araújo Pereira. Não Portanto, vou agora manda permitir. tudo para a praça pública. Não vou permitir que isso aconteça. Não, eu dei resposta na altura, dei uma resposta politicamente correta e com fair play, a dizer, só para contextualizar a coisa. Portanto, eles ali fazem cortes e tiram as coisas fora do contexto para que a coisa tenha piada. E eles foram fazer cortes do que eu tenho no Instagram. O que eu tenho no Instagram é material de comédia testado, que funciona pela quantidade de comédia testado pelo público, funciona porque tem likes, tem partilhas, tem uma série de coisas, é consensual, os comentários não são negativos. Portanto, há ali conteúdo, basta cortarem 1 minuto de um vídeo meu, escolherem, e há ali comédia. O que é que eles fizeram? Eles cortaram só os sítios onde eu dizia asneiras. Então apareço eu na televisão,
todas as asneiras que eu digo na net fizeram ali um corte do minuto. Aquilo nem piada tinha, era só um gajo a dizer asneiras, que é para dar aquela ideia de este gajo candidato a política, a única coisa que sabe dizer são asneiras. Mas até aí falharam, porque cortaram para aí 50 e eu tinha lá mais 340 ou coisa do género. Passou a imagem que eu era pobre ao nível do impropério e eu sou muito rico ao nível do asneiro. Pronto, é a minha opinião acerca disso. Não dou mais que isto. Acho que é excelente. Toma, embrulha, Ricardo. Não embrulha nada, não. Olha, voltando. Eu admiro. Deixa-nos lá fazer aqui um Reels viral. Não é com esse tipo de conteúdo. Olha que nós fazemos magia só com o que tu já nos deste. Depois também vais cortar e Ele tirar vai ter direito de resposta. Olha, mas queria ir a outro tema um bocadinho mais relevante. Estavas a falar há pouco, que foi, foste estudar as questões dos agricultores, achavas que eles não tinham razão, estudaste o tema a fundo e chegaste à conclusão que eles não tinham razão. Não é que não tinha razão, razão mas em quê? atenção, Ou estavam a abordar mal o problema? eu já não me lembro bem do que é que estava ali a acontecer. Lembro-me que uma das queixas dos agricultores, sobretudo dos pequenos agricultores, era o facto de estarem altamente dependentes das grandes superfícies comerciais. Uhum. Portanto, eles faziam a sua produção, chegavam ao continente a um Pingo Doce e dizia: eu compro essa produção toda e no próximo ano igual. E eles, entretanto, iam investir em tratores, iam contratar pessoas, iam endividar-se para conseguirem fazer crescer a sua máquina, e no ano seguinte estas superfícies comerciais diziam: eu continuo a comprar, mas agora tens que baixar o preço. E eles estavam endividados e tinham que trabalhar para pagar o investimento que fizeram, não tinham como dizer que não podiam dizer que não. E ficavam à mercê destas superfícies comerciais. Epá, como é que isto se resolvia? Juntarem-se uns com os outros e deixarem de estar dependentes unicamente de uma superfície comercial. Esta era uma das... Cooperativas? Espera aí, tu foste pela Iniciativa Liberal ou pelo PCP? Pelo PCP, exatamente. Epá, mas tens outra solução? Não? Gosto. Atenção, eu acho que... Tens outra solução. É teres um contrato futuro. Contratos Eles fazerem um contrato com as grandes superfícies com o preço definido. É Certo, preciso mas as as grandes grandes superfícies não vão superfícies quererem aceitar. fazer isso, não é? Então aí temos que entrar outra vez pelo PCP, que é pela via da regulação, e as grandes superfícies são obrigadas a terem contratos, não é? Epá, estás sempre pela via do PCP. Yeah, ou é cooperativas ou é Não, mas regulação. eu vou aos dois Mas polos. se tu Atenção, eu queres sou defender liberal os ou comuna. agricultores perante as grandes superfícies, tens que ir sempre pelo PCP, não Tens não que ir podes sempre pelo pela PCP, iniciativa não há liberal. outra solução. Mas Mas eu acredito que problemas diferentes se resolvem de formas diferentes, e acho que este é muitas vezes é um dos problemas de muitos partidos, que têm que, em todas as suas opiniões, definir aquela que é a linha do partido. Um partido de esquerda só pode apresentar medidas de esquerda, um partido de direita só pode apresentar medidas de direita, e às vezes há problemas que se resolviam com uma ideia daqui, outra ideia dali, fazer quase um best-of de... Eu sei que isto não funciona num cômputo geral, numa organização geral de esquematização geral social, mas em certos problemas em concreto a solução Mas muitas vezes passa por provavelmente é aqui. isso que acontece, não é? Quando os gajos estão a negociar em comissões um Sim. decreto-lei, não sei quantos, acabam por... Já sabes, Sim, mas eu não ninguém- acho que é isso que Porque acontece. assim, eles não têm, quando não têm as câmaras apontadas a eles, Exatamente. tem uma conversa diferente, não é? Certo, isso é verdade. Mas uma coisa é fazer isto que o João disse, que é encontrar o best-of das ideias. Outra coisa é encontrar o meio termo, que é o que acontece. O que acontece não é um best-of, é um meio termo. É eu quero isto, tu queres aquilo, encontramos no meio. E portanto tens uma ideia boa, uma ideia má e acabas com uma ideia medíocre. Não é um best-of. Sim, e acontece muito aquela coisa de um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, e depois vão, nem é No para um meio. lado, nem é para o outro, no meio, e o meio não é solução nenhuma. É, Eu acho que pior. esse é o Ainda é grande pior. problema. Esse é o grande problema da Esse é o grande problema. É, Eu tenho os esse, por exemplo, consensos. eu tenho esse problema, por É um exemplo, problema, por exemplo, que as ditaduras não têm. que as ditaduras não têm. Não. A democracia funciona quando há a mandar, não é? Exato. Pois, por alguma razão, nas empresas é tudo ditaduras, não é? Exatamente. Não é tudo. Não é tudo. Exceto nas tuas cooperativas. Exato, nas minhas cooperativas. Olha, mas ainda voltando ao tema da agricultura, porque acho que é um tema interessante, não que é percebo nada de isto- agricultura. eu também não. Quer dizer, percebo um bocadinho. Também quando como uma salada. Portanto, o problema que nós estamos a ver aqui tem a ver com o problema como evoluiu a nossa sociedade. Portanto, as pessoas vão às compras, vão aos centros comerciais, vão aos supermercados. Sim. Portanto, se vão aos supermercados, a esmagadora maioria dos alimentos são vendidos nos supermercados. Portanto, eles é que têm o cliente na mão, eles é que definem o preço. Exatamente. Se as grandes superfícies esmagarem de tal forma os agricultores que eles vão todos à falência, eles não têm nada para vender. Sim. Portanto, isto são as dinâmicas próprias do Sim, mercado. mas não é só isso. Repara,
agora vamos introduzir complexidade aqui. Nem mesmo nesse caso, nós não estamos perante as grandes superfícies dos agricultores apenas. Temos também os concorrentes dos agricultores e os concorrentes das grandes superfícies. Sim. Portanto, tu podes, por muito que protejas o mercado, tens sempre produção, ou melhor, tens sempre oferta que é concorrente com a tua. Portanto, se não tens um preço pré-definido, o que vai acontecer é, os hipermercados acabam por ter propostas. Podem ter propostas de produtos importados que são muito mais baratos E, aí- do que a expectativa do agricultor. e assim entramos no Trump. Pronto, ou seja, num sis- Já viste num como a sis- política aqui anda? num sistema de mercado aberto, num Sim. sistema capitalista, não é? Isso acaba por acontecer sempre. A não é? concorrência Tens não é só sempre a nacional, é concorrência. internacional. A Não, concorrência isso era outra mundial. questão também com o problema dos agricultores, que tinha que ver com o seguinte: os agricultores nacionais e os europeus são obrigados a fazer as suas agriculturas cumprindo com uma série de protocolos de segurança e controle de qualidade e não sei o quê. E depois entram produtos de outros lados que não são obrigados a cumprir com estas normas da União Europeia e criam concorrência desleal, não é? Concorrência injusta. Isso era um dos outros problemas também, mas isto aqui, qual é a forma de resolver isto? Tem que ser com regulação, não é? Hipótese. O que vem de fora ou, Vai bem imposto. ou vai imposto, ou tem que conseguir ficar nas mesmas condições do que o de cá, ou não pode entrar porque não cumpre as normas de segurança e qualidade e tal, ou então entrar tem que ser taxado para o preço ficar em linha com os Espera, outros. por espera, acaso, mas se vai ser João, taxado, quer dizer que tu estás a admitir que as pessoas possam... Olha, vamos lá ver. Se há essa regulamentação, se não podem usar produto A na produção desses, um químico qualquer, na produção desses produtos, e eles queixam-se, nós não podemos usar e, portanto, temos preços mais altos. Os outros não usam, têm preços mais baixos. Sim. Portanto, as duas, uma, ou é importante mesmo não O usar o químico, não é? Então, sempre que se usar o químico, o produto não vem para o mercado. Sim. mas não consegues controlar. Não consegues ir lá à Índia ou à China ver como é que eles produziram as batatas. Pá, desculpa, então, mas tu não sabes se aquele produto foi tratado por aquele químico, se calhar então não tem efeito nenhum, não é? Numa ótica liberalista, a solução até seria um bocadinho diferente, que é, pode entrar o produto com o químico, podem entrar os produtos nacionais, mas tem que ser claro para o consumidor se ele está disposto a consumir o químico ou não. Mas Se ele estiver disposto a consumir o Mas químico, Não, mas a É questão evidente. é que o tens de pôr produto na nacional... alface, tens de pôr na alface um símbolo de é morte. mortal. Exato, nocivo. Também metem nos, eles metem nos cigarros, etc. E a malta fuma na mesma. Não, mas a questão é que os nacionais são obrigados Para a mim, isso fazer é um a bom produção. argumento, pá. Eu não sei qual é o problema que o pessoal tem em consumir Químicos. alfaces com químicos mortais se fumam cigarros, não é? Certo? Ou pelo menos os que fumam cigarros podem comer essas alfaces. Os que não fumam não podem. Devem aparecer mortalhas de alface. Mas numa ótica liberal, não é? Numa ótica liberal, quando tu estás a colocar Repara, porquê que eles produzem mais barato? Produzem mais barato porque com os meios de produção que têm conseguem ter um preço mais baixo. Não é? Isso é a forma como a nossa economia funciona. E cá produziam mais caro porque eram obrigados a uma série de controles de segurança, de tudo o que a União Europeia obriga. É possível que haja esse problema, não é? Sem dúvida. Mas lá está, estás a ver? Estávamos a falar deste problema e já estamos a discutir. E todas estas ideias que nós falámos, estamos a falar de ideias de direita ou de esquerda. Escuta, mas Mas não nesse tem que caso, ser ideias mas- de direita ou esquerda. sim, mas nesse caso, se calhar é melhor então não deixar entrar os outros produtos. Não deixar entrar. Exatamente. Para Pagar resta mais saber se caro, temos que- pagar mais caro esses produtos que são produzidos localmente e deixar de subsidiá-los. Mas Porque para tu isso tens neste- que aumentar os salários para as pessoas conseguirem pagar as coisas. Sim, mas tu neste momento subsidias e depois subsidias primeiro, não é? Sim. E depois queres que eles concorram com os outros, não é? Por isso subsidias. E depois, mesmo assim, as coisas não resultam, eles continuam insatisfeitos. A coisa não O funciona. problema da agricultura na Europa é até um bocadinho mais complexo porque depois há o proteccionismo de outros mercados dentro da Europa, não é? Como por exemplo o mercado francês. Não é? Existe muito proteccionismo para o mercado da agricultura francês porque existem cotas na Europa, Sim. não é? Por exemplo nas pescas, é um exemplo típico disso. Existem cotas e portanto há países que querem exportar e não querem, acima de tudo eles não querem desemprego e quebras económicas, não é? E portanto criam estes proteccionismo que outros países da União Europeia não conseguem ter cotas superiores e não podem produzir. Sim. Mas é engraçado nós estamos a ter esta discussão que é a cena mais base da nossa economia. É a produção de alimento. Alimento. Agora, como tu tens um mercado global e ninguém quer acabar com isso, não é? Sim.
Portanto, as pessoas querem continuar a ter bananas quando não há bananas, não é? Yeah. E ter pêssegos quando não há pêssegos, e terem laranjas no verão e por aí fora. Portanto, se tu começas a proteger os teus produtos, outros também vais ter que fechar as fronteiras, não é? Exatamente. Então comes feijão quando há feijão, comes peras quando há peras, comes maçãs quando há maçãs, comes laranjas quando há laranjas. Do ponto de vista de sustentabilidade e do ponto de vista da saúde é o que faz sentido até, não é? Uhum. Portanto, a questão é se tu tens sequer capacidade para produzir aquilo que precisas consumir. E aí entramos a linha com um problema que é chamada soberania alimentar, não é? Que é, nós não temos produção para aquilo que Aquilo consumimos. que consumimos. Depende qual é a geografia que estás a usar. Em Portugal. Ok, se eu usar o planeta, já a resposta é positiva. Pois, então tens que importar. Então como é que tu vais querer importar e obrigar? Tu não produzes, mas queres que os outros produzam de acordo com as tuas regras. Se eles querem vender no meu mercado, têm que seguir as minhas regras. E se eles não quiserem vender no teu mercado, morres à Não fome. tens produto. Morres à fome. A complexidade disto é brutal. É brutal. Encontrar aqui um equilíbrio. Mas é um problema semelhante numa ideia que tu também falas muito, que tem a ver com os impostos, que é se nós não cobramos impostos, as pessoas têm mais dinheiro e supostamente gastam mais dinheiro na Atenção que eu economia. sou um defensor dos impostos. Pois, tu tens aí um mix estranho. Eu sou liberal ou comuna. Eu estava sozinho na minha maneira de pensar em relação a isto na iniciativa liberal. Então explica lá só um bocadinho, antes de eu dizer asneira. Epá, eu entendo que nós queremos que há um benefício em vivermos numa sociedade em que certas desproporções não ultrapassam os determinados limites. E entendo que os impostos são importantes para garantir algum serviço público que seja necessário. Eu defendo, por exemplo, Espera aí, acho mas o que que disseste parece diferente. Falaste primeiro, estás a falar de distribuição de riqueza ou estás a falar de distribuição manter de riqueza e serviços serviço de retorno. Há certas coisas que eu acho que devem continuar na alçada pública. As energias, saúde, o ensino, eventualmente as telecomunicações. Parte disto tem que estar ou sob a alçada pública ou ser coordenado pela parte pública. Ok, se é a tua veia comunista, porque claramente as telecomunicações não estão na parte pública, né? Não estão, A energia exatamente. também não está. Já esteve, exato. Há certas coisas que eu entendo que devem ser asseguradas pela parte pública. Acho que o ensino deve ser acessível a toda a gente, independentemente depois se existem PPPs, se existem escolas privadas, se existem os cheques ensinos, essas coisas todas. Mas há certas coisas que devem ser asseguradas. Ok. Parte comunista já ouvimos. A parte, E onde é que está a parte liberal aí? a parte liberal é que acredito que eu não acredito na gestão pública. Falta de Eu confiança. reconheço a importância da redistribuição de riqueza, reconheço a importância de lá está de uma série de coisas estarem sob a alçada pública, mas não acredito na gestão pública. E chego ao ridículo de achar que é possível um liberalismo de esquerda, na medida em que em vez de teres é constitucional que tem que ser o Estado a fazer a distribuição de riqueza. Imagina uma empresa que paga 1 milhão de IRC, que há muitas, em vez de pagar 1 milhão de IRC, pagava 500 mil e os outros 500 mil era obrigada e era fiscalizada, tinha que os distribuir localmente no sítio onde produz riqueza, pelas instituições da terra e não sei o que. Isto até ajudava a puxar a descentralização, se é que entendemos que a descentralização era o caminho. Isto até ajudaria nisso. Simplesmente esse dinheiro não passava por tantos organismos, tantas instituições, tantas voltas. Então o que estás a dizer, o que tu não queres é enfiar o dinheiro no sistema público, porque a partir do momento em que ele entra naquela máquina, Não acredito, não tenho dúvidas. desaparece. É Não sei se fugazi. desaparece, não sei, não quero alimentar teorias da conspiração, mas se calhar não é necessário, não é? Ainda mais agora com estas. Não, Com a necessário é. blockchain. Pá, será que é? Imagina que tinhas um serviço de blockchain É que preciso faz pagar as essa contas do gestão. Estado, não é? Não, é preciso pagar as contas do Estado. São grandes. São grandes. Se calhar há uma série delas que não estão lá a fazer E nada. temos não é? um déficit, não é? Olha, há dias ouvi um maluco que dizia: temos um déficit. Há dias ouvi um maluco que tinha uma ideia, um foolproof plan para reduzir a incompetência no setor público. A ideia dele era. É o Warren Buffett. Não. A ideia dele era meter a regra de que em todas as instituições públicas, todos os anos, 5% dos funcionários tinham que ser despedidos.
E agora escolham quem é que vai ser despedido. Uma ideia maluca, mas isto se calhar. A do Warren Buffett era um bocadinho diferente, que era, se o país tiver déficit, então todos os políticos que estão no Parlamento não se podem recandidatar. Hum, vai ao encontro disto. É parecido, não É é? parecido. É os incentivos. Os incentivos. Política de incentivos. Então tu deves estar a olhar com olhos muito... Deves estar muito feliz de ver o DOGE nos Estados Unidos, o Departamento de Eficiência Governamental liderado DOGE. pelo Elon Musk e o Vivek, Epá, agora da não administração Trump. Não estou dentro disso o suficiente. Entendo que aos olhos de muita gente o Elon Musk é juiz em causa própria. Ainda não fechei a minha opinião acerca desse assunto. Não, mas não falo do Elon Musk, estou a falar do DOGE em si. O DOGE, o objetivo é cortar a ineficiência governamental. Exatamente. Como é que o vão fazer ainda não sei. Ah, é à bruta, é como ele fez no X. É? É, chega lá e diz assim: cancela todos os cartões de crédito. Estás a ver? Pois há pagamentos que vão bater na trave. Todo o Qual é a pagamento tua bater opinião? na trave. És contra isso? Qual é a tua opinião? É demasiado. O que é que tu achas que é a minha opinião? Não sei. Acho que é um extremismo. Eu gosto bem dessa técnica. Gostas de extremismos? Nesse caso, Soluções funcionou imediatas. muito bem. A verdade é essa. Sim. Acho que parecia que estava tudo a arrebentar, a comunicação social estava toda a dizer que o X, o Twitter, vai fechar amanhã, e a verdade é que com o quê? Um terço, um quinto, um décimo dos empregados, Aquilo avançou. aquilo avançou, cria mais inovação que o que criava antes, lançam coisas novas. Se tu despedis Ganham uns 5% problemas, dos outros funcionários de uma empresa em que tu sabes que existem departamentos ineficientes, se calhar se despedis 5%, no dia seguinte não vais notar falta. Do ponto de vista da produção, se calhar não faziam assim Depende tanta de quem é falta. que tu despedes. Exato, agora se for os 5% certos, Certo? se calhar não se vai notar, não é? Eu acho que, pelo menos na minha leitura, a estratégia do Musk no Twitter foi encontrar essa gordura. Ou seja, como é que tu encontras? E é os processos que ele criou lá na Sim. cabeça dele, com toda a maluqueira que isso traz, dele encontrar onde é que são essas ineficiências. Essa ideia que eu estava a dizer do género, cancela o cartão de crédito de uma empresa e agora vê quais são os pagamentos que batem na trave, porque às vezes até estás a pagar coisas e já nem se lembram. Sim. E depois sempre vem um pagamento e diz, olha, isto bateu na trave, o que é isso? Ah, é o coisa, não sei o que, não sei. Isto não precisa disso para nada. Puma, já foi. Não foi. Mas depois já há um que bate e é preciso. E Não, esse mas ele tem a mete um cartão regra- novo. Ele tem a regra de cortar uma porcentagem e se no final não tiver que adicionar 10% do que cortou, é porque não está a cortar o suficiente. Exato, mas isso é mais Sabes na isso? questão de engenharia, né? Na simplificação dos processos internos dentro da empresa. Mas eu concordo contigo. O problema é, eu também não gosto muito, por exemplo, há um tema também muito polémico aqui mais no mundo do ecossistema empreendedor e de inovação, que é o tema dos fundos de CIFID. Não sei se estás Sim. a par. E ainda há pouco tempo na comunidade OW estávamos a discutir isso e às tantas dei por mim um bocado a defender essa lógica que tu estás a dizer agora, que é, epá, ok, existe muito problema com os fundos de CIFID, mas ao menos o dinheiro, que era para ir para o Estado, o dinheiro do CIFID, Não vai. são impostos que iam para o Estado, mas não vão e são investidos em inovação. Ok, há muita coisa que é mal investida, mas há muitas empresas boas em Portugal que foram investidas por causa do CIFID. Muito dinheiro. Sim. E isso vai ajudar a que essas empresas tenham um sucesso, ou aumentar as probabilidades dessa empresa Mas ter imagina sucesso. que as empresas, em vez de irem atrás dos CIFIDs, 82,5%, não é? Não sei os detalhes. Eu tenho a ideia que que outro tipo de investimentos eram aceitos para estas empresas, em vez de estarem a meter o dinheiro noutras empresas que não conhecem, a alimentar os fundos de investigação e desenvolvimento, faziam outro tipo de investimentos dentro da empresa. Porque é que a investigação e o desenvolvimento são o patinho bonito aos olhos da legislação, que para isso vale e para outras coisas não vale. Porque Epá, é o patinho bonito porque é o patinho que permite que as coisas mudem e avancem, Mudem, avança. não é? Portanto, e de facto, desse ponto de vista, e aí concordo com aquilo que Tocha disse, tu de facto não consegues controlar como é que eles vão ser distribuídos, como é que vão ser aplicados, mas obrigas a aplicá-los, não é? Portanto, e vão ser aplicados, na pior das hipóteses, como uma redistribuição de riqueza, não é? Ou Na pior seja, das tu só tens de chegar à conclusão se isso só se torna negativo, absolutamente negativo, se a sua aplicação for menos eficiente do que a do Estado, Sim. não é? Porque se for mais eficaz que a do Estado, se obtiver mais resultados, tiver mais retorno do ponto de vista de inovação, é porque foi bem aplicado. Sim. Mesmo que haja 80% que depois não dá resultado nenhum.
Mas se houver 20% que têm resultados, já foi bem aplicado, não é? Certo. E eu estava a dizer que é a mesma lógica porque em vez de mandar o dinheiro para o Estado e depois o Estado aplicar o dinheiro, etc., aquilo que Em estamos a Estás a fazer é permitir. Do que o Estado aplicar em estás subsídios. logo não a é? mandá-lo para o lado. Yeah. Iria aplicar em subsídios. Não, não estamos a falar em pôr em CIFID, ou seja, pôr em inovação ou pôr em educação, não é? Sim. Porque em educação tens que pôr sempre, não é? E na saúde vais ter que pôr sempre, Eu tens acho que sempre isto que depois na reservar isso. prática cria um sentimento agridoce porque acaba por ser a pastelaria, o gajo que vende tortas de azeitão, está a investir em investigação e desenvolvimento, que são coisas que estão muito longe da sua realidade e custa. Mas não consegue Não uma é- pastelaria. É difícil. Porquê? Depois criou-se uma máquina burocrática em cima de todos estes programas, não é? Que é, ok, mas então o que é inovação e desenvolvimento? Como é que nós nos certificamos que uma empresa está a fazer inovação e desenvolvimento? Então envolve-se esta instituição do Estado e depois esta, depois há aqui um processo, tens de submeter aqui, tens que ter isto e tens que ter aquilo. Depois cria-se todo o processo burocrático para conseguir defender os interesses, porque nós, os humanos são muito inteligentes, não é? E dar a volta ao sistema. Pá, eu tenho aí uma série de teorias da conspiração e umas opiniões acerca dos fundos de investigação que tenho algum receio de partilhar isso assim aqui, uma vez que, que estamos a ser observados. Não, mas já vi várias empresas com projetos de ID Próprios, internos. próprios que não Sim, são só que nada isso de ID, né? não tá, nem todas as empresas podem fazer isso. Por exemplo, eu não posso fazer isso. Posso investir em fundos de investigação e desenvolvimento, mas não posso criar um fundo dentro da empresa. Não tenho essa dimensão. Tu podes fazer projetos internos de inovação. A minha dimensão não, na minha dimensão não faz De sentido isso. investigação e desenvolvimento, não. Quer dizer, não necessariamente. Só se Fazer processo de CIFID interno na empresa. Está bem, mas o processo de CIFID interno na empresa pressupõe que a empresa tenha um desafio tecnológico Exatamente. com uma grande probabilidade de falhar. Diferença, não há todas as empresas que têm desafios tecnológicos. Nem Não, todas as porque tens que empresas fazer têm- prova de que, Nem todas as que eu tenho empresas que têm ser desafios documentado. tecnológicos. Aquilo obriga um ISO não sei das quantas. Esse Não é- obriga a ISO, mas Tens é obriga. que escrever uma candidatura, explicar. É porque tens que ter uma probabilidade de insucesso. Ou seja, não é agora vou desenvolver um sistema de inteligência artificial aqui dentro da empresa para responder às perguntas dos colaboradores. Sim, Isso não é ideia. Isso não é ideia, É não é? desenvolvimento. É exatamente. simplesmente desenvolvimento. Se vais desenvolver uma aplicação, um software qualquer, só precisas ter o know-how ou as pessoas que têm esse know-how para desenvolvê-lo. Sim. Portanto, se tiveres as pessoas certas, vais desenvolvê-lo seguramente. Não tens aqui. Agora, Como é que um carpinteiro faz isso? um carpinteiro não faz. Não faz. A não ser que tenha uma ideia maluca, Vai criar Como? uma aplicação de criar carpintaria. uma aplicação de carpintaria, de facto. Estás a ver? Aí as probabilidades de ele falhar são altamente, Só- são muito elevadas. Sim, mas não é essas probabilidades que se procura, é probabilidades de incerteza tecnológica, né? É incerteza tecnológica. Ou seja, É aquela coisa que tu não sabes se é possível resolver possível. aquele problema. e vais investir nisso. Portanto, isto é para ajudar a humanidade a avançar. a né? avançar. E portanto é esse o sentido do CIFID. Mas eu estava a levantar este tema por outra razão, que é uma razão mais próxima para ti, que é a ideia era boa e acho que continua a ser boa. E a forma como está executada agora no mercado é perfeita? Não. Mas é melhor ter do que não ter. Sim. Né? E há uma coisa que tu criticas muito, tem a ver com a parte de mobiliário e construir uma moradia. Tinha aqui uma frase gigante, nem eu vou ler, mas começa com quando se constrói uma casa, o primeiro sim, passo sim. é o PDM, depois Pronto, e tenho aqui um parágrafo gigante. Sim. O ponto é a burocracia na mesma. Toda esta burocracia que existe em cima da construção em Portugal, o objetivo era ajudar, não Era é? bom. O objetivo Isto era vem de bom. um bom fundo. Porque às vezes as pessoas pensam que para Não, que é o que isto objetivo existe? era ter qualidade. Ter no final. qualidade. O Há uma PDM discussão. para que é que serve? É para planear, né? Que é para não Planear. ser tipo a barda, cada um constrói o que quer. Exatamente. Só que isto depois, entretanto, entra aí num complicómetro tal. Por exemplo, perante agora a crise da habitação que estamos a viver, o governo, a dada altura, lançou mais habitação, em que se libertava um bocadinho a responsabilidade das câmaras e ficava mais peso sobre os técnicos que submetem os projetos. Portanto, os arquitetos que fazem, arquitetos e engenheiros que fazem os projetos de arquiteturas e de especialidades. Surge aqui uma discussão que é: se estamos a simplificar a fiscalização do lado das câmaras, estamos a correr o risco de haver mais falcatruas, mais casas mal construídas, porque se a responsabilidade fica do lado dos técnicos, os técnicos podem aceitar fazer qualquer coisa. Portanto, perdemos de facto a qualidade. Mas tu perdes de facto a qualidade? Eu tenho uma opinião diferente. Eu- Porque repara, isso. Vamos lá ver.
essas coisas foram feitas para assegurar mais qualidade, efetivamente, não é? E quando foi Sim. implementado, A gente neste momento precisa de quantidade, não é de qualidade. mas repara, quando foi implementado o sistema que nós tínhamos até há pouco tempo, os melhores técnicos e os melhores arquitetos iam trabalhar nas câmaras. Hum. Trabalhavam nas câmaras, portanto eram as câmaras, eram os Epá, estados. envelheceram e ficaram inúteis. Ficaram lá. Não, Ficaram. desapareceram, foram-se embora, não é? Ah. E não só, repara, tu passaste a ter, Desculpa, fez-me lembrar a piada da TAP, pois, que as meninas são são as os mesmas. mas a questão efetivamente é que hoje em dia os privados, as empresas de construção, as empresas de projeto, os gabinetes de arquitetura, têm muito mais gente qualificada do que têm as Do que câmaras, tem as câmaras. não é? Portanto, então, porque é que são as câmaras com menos gente, com gente eventualmente menos qualificada, se vai pronunciar sobre os projetos feitos por gente muito mais qualificada? Não faz sentido. Eu estou de acordo com isso. É mas pelos vai haver- incentivos, Então porque uns estão a defender inverteu-se- o Desculpa, mas incentivo público. inverteu-se o ónus. Inverteu-se o ónus a dizer, olha, tu estás a apresentar um projeto, tu acreditas nesse projeto, tens competência para o fazê-lo, ok? Então tu assinas, responsabilizas e eu fiscalizo, está bem. mas vai haver alguém que se vai levantar e vai dar este argumento que é agora que a responsabilidade está nos técnicos, a responsabilidade está no privado, vão fazer merda e um dia vai cair uma laje em cima de uma criancinha que vai morrer. Então, mas já há um Como é que técnico vai ser? responsável, tu hoje não tens quem seja responsável. Estamos a a Câmara que vai ser permitir, responsável? estamos a permitir que Ó João, mas é a Câmara que é responsável se cair a não, laje em não cima é, da não é. criança? Eu sou a favor dessa forma de se libertar a burocracia, porque as coisas têm que andar. O tempo que os projetos estão nas câmaras é incompatível com os negócios, é incompatível com o nosso tempo de vida. Em Lisboa só existe construção gourmet. Qual é a Câmara Municipal que tem hoje em dia capacidade para avaliar se um projeto está bem feito tecnicamente ou não tem? Ou não está? Não tem. Eles só olham para a papelada, para a burocracia. Sim, também não têm, com a quantidade de pessoas que têm, também nem sequer têm tempo Não para se têm debruçar capacidade sobre para isso. isso, Sim, não, tem. não podem fazê-lo. Mesmo que tenham excelentes técnicos, não têm capacidade para fazê-lo. E é Não uma dão série de vazão. erros, as câmaras todas funcionam de formas diferentes. Porquê? Porquê que não há um sistema unificado para todas as câmaras trabalharem da mesma maneira? Eu construo em Lisboa, tenho que agir com a câmara de uma maneira. Construo em Cascais, tem que ser de outra. Sintra tem que ser de outra. Porque É cada um uma, pesadelo. define as suas próprias regras, não é? Ah pá, mas não faz sentido. Pois, mas é Qual assim. é a tua receita para resolver o problema da habitação em Portugal? Eu acho que o problema da habitação está muito estudado. Já percebemos que temos que construir mais casas. Já percebemos que temos que resolver o problema do lado da oferta e não da procura. Como é que se constrói mais? Acho que tem que haver logo um cuidado de acelerar os processos de facto nas câmaras. Esta pode ser uma das vias, mas o mais habitação foi confuso. Acho que é preciso alterar os PDMs, permitir que as cidades cresçam para cima, cresçam em altura. Temos que conseguir albergar mais gente nas cidades. Passa por aqui. A grande receita é construir mais. Não é só construir mais, é recuperar mais. Sim, é construir e reabilitar mais. Tu em Lisboa tiveste um incentivo forte para a reabilitação, que foi a procura, não é? Sim. Portanto, mas tu sais fora de Lisboa, é uma desgraça, pá. Tu tens vilas por este país fora e cidades onde numa rua metade das casas ou mais estão na desgraça, estão em ruínas ou semi-ruína, não é? Portanto, não são habitáveis. Porquê? Porquê é que as pessoas conseguem, porquê é que as pessoas vão ter uma propriedade que não está a funcionar, que não traz benefício para a sociedade? Ui. Hã? Veio o comunista José Serra. Não, mas efetivamente, para quê? Qual é a solução? Tirar-lhe a A casa? solução é pá, tu podes ir por via dos impostos, Sim. não é? E desincentivar ter as casas que estão abandonadas. Portanto, que estão em Casa ruína, desabitada paga mais imposto? paga mais imposto, mas Paga mais paga muito mais imposto. Não é pagar 2 vezes mais, é pagar a sério, não é? Sim. Epá, 2 vezes mais, acho que já tinha um impacto do caraças. Não sei se tinha. Depende. Depende da avaliação das finanças, não é? Certo? Depende de quanto é que é o imposto ali. Depende da avaliação das finanças. Portanto, ou seja, tu tens que tens que castigar a sério, porque das duas uma, ou as pessoas não têm dinheiro para recuperar, E isso é uma realidade. ou as pessoas estão a especular. Outra realidade. Portanto, se na primeira não têm dinheiro para recuperar, nunca vão recuperar. Então tens um problema que não é solúvel. Então tens que incentivar a vender, não é? Sim.
E no segundo caso, também tens que incentivar a vender se ele não quiser recuperar. Se ele está só a especular, não tem intenções de recuperar, quanto mais dinheiro ele segurar a casa, se estiver a pagar mais imposto, pá, está a comer os retornos. a perder os retornos. Mas a não é? regra seria o quê? Aumentar, por exemplo, os IMIs dos imóveis devolutos, no sentido de fazer com que eles se despachem mais depressa. Exatamente. Sim, mas alguém o vai comprar e depois tem que o construir. Tem que o construir, reconstruir, reabilitar, seja o que for. Tem que meter um projeto, tem que passar por 3 anos, aqueles passos Facilitas. todos, esse texto todo que aí está. Cria incentivos. Em alguns sítios já existem incentivos para isso. Só acho que o incentivo é o negócio em si, já existe, o incentivo já existe. Existe uma barreira muito grande que é a burocracia e o tempo que estas coisas demoram. Eu, por exemplo, ultimamente ando só à procura de negócios que não dependam em nada de instituições públicas. Por exemplo, em dezembro comprei um apartamento em Oeiras, já o vendi. Não, comprei e vendi. Foi um caso de. Nem foi fix and flip. Isto não tem grande interesse para mim porque não estou a criar nada e para alguém. Tu não acrescentaste nada naquilo. Não acrescentei nada. Só Aquilo especulaste. é dinheiro por dinheiro, que nem é uma coisa que me dê gozo em fazer. Um gajo como eu, que gosta de criar e que tem esta necessidade de fazer coisas e desafiar a normalidade, não tem interesse. Mas qual é o interesse para a Peraí, sociedade desculpa, e para a porque- economia de tu Nenhum. teres feito Mas, isso? mas Nenhum, faço uma pergunta. absolutamente Mas nenhum. então porquê é que fizeste? Porque tenho necessidade de o fazer. Viste uma oportunidade de negócio. Vi uma oportunidade de negócio. Não posso. Não posso posso deixar dinheiro em cima da mesa. Não, pá, mas tenho necessidade, tenho necessidade Tens de contas manter a para máquina pagar, a seja mexer. o que for. Tenho, exatamente. Agora, eu prefiro fazer como estou a fazer noutros casos. Eu estou a construir casa, o processo da minha casa já dura há 5 anos. Entre projeto, aprovação de projeto, e é uma obra que eu sei que faço a obra num ano. A construção daquilo demora um ano. O resto tem sido projetos, alteração de projetos. Aquilo é numa zona histórica, numa zona classificada, metem-me todo o tipo de problemas. Estou há 1 ano e 2 meses à espera de uma alteração de fachada para alterar o reboco para passar a ser azulejo. Só isto é anedótico. O papel já está despachado na Câmara, já soa por portas e travessas que aquilo já foi aprovado pela arquiteta. Está há 3 meses à espera da assinatura do vereador para seguir. Pá, isto é inadmissível. Uhum. E isto acontece constantemente com Todos os dias. todos os dias. Mas é que acontece em todo o lado. Não é, Em todo o lado. Não é só mobiliário, é tudo. É tudo. Tudo. Tudo o que envolve a burocracia. Tudo o que envolve Tudo o que envolva o Estado. o Estado. O Estado e não só. E também temos que ser justos. Também há aí muita coisa privada que também tem uma série de nós, não é? Sim, Mas o Estado é que não tem privado- alternativa. O privado tem competição, exatamente. O privado tem alternativa, supostamente tem Imagina alternativa. que se dás a concessão, estes problemas das câmaras e não sei o que se dá a concessão a uma série de empresas que podem resolver pelas câmaras estes problemas. E uma pessoa, em vez de fazer o licenciamento a uma câmara, faz uma empresa que está concessionada para fazer aquilo. Não sei o quê. O Tuga metia as mãos na cabeça, que é, vão dar aos amigos. Vão dar aos amigos. Vão dar aos amigos, vai cair uma casa. Vai cair uma casa porque não foi feita com qualidade. Aquela história que estávamos a falar há bocado, que eu, se não tivesse o Não, acho que microfone o à problema frente, dizia de outra O forma. problema das pessoas não é cair a casa, é vai dar aos amigos. Esse é que é o problema. Corrupção. É corrupção, é vai enriquecer os amigos Opa, dele, mas os imagina, boys. assume que vai haver mais corrupção. Não, a única forma de acabar com a corrupção é automatizar processos. Blockchain, Seja o que for. seja o que for. Isso é uma das tecnologias a poderes usar. Tudo o que for possível automatizar. É retirar a capacidade de alguém Intervir. poder intervir. Poder Sim. dizer que sim ou que não. Este exemplo, se a, estiver tudo arquiteta, se a arquiteta da Câmara aprovou, porquê que o vereador tem que assinar? Olha, mas queres saber outra? A arquiteta da Câmara, que é a antes de regra. aprovar, Porque não faz sentido. negou o projeto porque o termo de responsabilidade tinha dado entrada como merda qualquer, tinha que ser como comunicação prévia e tinha dado entrada. A frase estava errada. Chumbou-me aquela merda. E eu falei com ela: olha, isto, o que é que se passa? O papel está errado. Mas já viu os desenhos? Não, os desenhos ainda não vi, só estava a avaliar a documentação. Portanto, o primeiro passo é ver se os papéis, se as frases estão todas escritinhas e não sei Portanto, o a quê. documentação pode ser toda automatizada. Nem há documento. Ele vai Não é a- o documento. o arquiteto vai ao portal, preenche lá aquilo que tem, está a andar. Portanto, se não estiver bem, o sistema não Não permite avançar não para a frente. permite avançar. Portanto, se a arquiteta nem sequer vai olhar para Estou-me a o... lembrar de uma situação. Os Não, gajos ela da vai NSR há uns tempos puseram um robô a responder às impugnações das multas. Também um robô desse género de inteligência artificial, de ver se a documentação estava tudo ok. Aquilo foi uma nota. Acho que tiveram de travar o robô que estava a mandar tudo para o tribunal e estava tudo errado. Lá está, a tecnologia também tem que estar pronta Também, para conseguir, a né? versão Mas beta ainda não. é tipo, é um processo altamente complexo. E, por exemplo, mesmo a questão dos PDMs é aquele tipo de coisas que nós olhamos no papel e quando estamos a planear, as coisas fazem todo o sentido, né? Então, um PDM faz sentido. É um plano. Vamos planear como é que nós queremos que a cidade evolua.
né? Só que depois, para executar o plano, temos que criar uma série de processos, de instituições, etc. E depois esses processos e instituições têm pessoas, e essas pessoas têm várias coisas que têm que fazer. E depois empanca Nós tudo. estamos numa fase que temos que aliviar a burocracia e temos que permitir que coisas com menos qualidade venham para o mercado. Temos que permitir, porque só permitindo que haja menos qualidade é que vamos ter mais quantidade. Não A querias gente tem que lançar... escolher problemas. Há bocado não querias que uma criancinha levasse com uma viga, Eu agora sei, já estás a defender isso. eu não quero meter essa frase e conseguia metê-la de uma forma altamente mediática e tínhamos aqui conteúdo para o YouTube, mas não vou fazer. Ok. A gente tem que escolher Já faz com problemas. A gente tem que escolher problemas. Ou escolhemos o problema de eventualmente as casas terem menos qualidade, mas há mais quantidade, ou mantemos-nos como estamos. Há qualidade, que eu não sei se há, é a questão é que tu questionável não tens a garantia da qualidade com o sistema que tens. neste momento. Mais uma razão para apostarmos pela outra via. E carregar com o pé no acelerador e construir mais casas. E depois aí vamos ter outro problema, que não vamos ter mão de obra, não vamos ter capacidade de produção de mais. Que é um problema que já temos em Que é um muitas problema áreas. que já né? temos. E é um Arranja problema que lá vai demorar muito um tempo. bom carpinteiro. Eu vou dar-te um Por acaso exemplo. tenho. Nós temos Carpinteiros tenho. Tens um? Eu tenho um. Ei, tenho tenho por para acaso troca. carpinteiros tenho 2 ou 3. Temos um sistema que introduzimos, não é? Um sistema burocrático, que é a questão da eficiência energética. Sim. Não é? Os certificados energéticos, estás a falar? Os certificados energéticos. A pergunta que eu te faço, e tu estás na área, é se isso melhorou o isolamento das casas. Eu ontem descobri que os certificados energéticos têm um prazo de validade de 10 anos. Acho esta merda estranhíssima. Não sabia. Fui para fazer uma escritura ontem, não deu porque o certificado energético estava caducado. Tenho que pedir um novo certificado energético. Pá, o que interessa é o que está no papel. O tijolo ficou mais frio. Exato. A minha casa que estou a construir é uma casa que é forrada cortiça, tem lã de rocha por dentro e tem isolamento em poliestireno extrudido. Portanto, é o Rolls Royce do isolamento térmico, do que se faz cá. Há melhor, mas no entanto, tive que meter stores porque aquilo não passava sem stores. Eu queria umas portadas, sem stores não consegue ter o certificado energético a mais. Uma casa que tem ventiloconvectores, que tem cortiça, que é rara a casa que tem cortiça, aquela merda não passa no certificado energético sem ter Preciso ter um stores. store o quê? Para tapar a Tem que ter um janela? store para tapar a janela, ou então tinha que pôr um vidro duplo XPTO, não sei o que, não sei o que mais, que ia custar 4 vezes mais do que o vidro normal, que é um vidro duplo. Então a vossa teoria é o que papel. o certificado energético não nos dói nada. Não, porque repara, nós temos um. É uma métrica Não. de avaliação. É que nós temos uma tradição de construção que não tem preocupação com o isolamento. Uhum. Sim. E temos uma prática de construção que é um desastre do ponto de vista técnico na execução de tudo o que diz respeito a pontes térmicas e por aí Sim, fora. vocês não é? tiveram cá um convidado a falar Hã? sobre isso há uns tempos que eu notei que Uhum. há muito má construção no que toca à utilização dos isolamentos. Portanto, então nós temos os certificados energéticos, mas que não vieram acrescentar nada a isso. Não é? Portanto, nós não temos melhor construção por causa disso. Mas lá está, estás a ver? A ideia era boa, né? A ideia é boa. A ideia é dizer: nós precisamos de casas mais bem construídas, com melhor isolamento. Vamos fazer um certificado energético e depois vamos verificar se as casas estão bem isoladas. A ideia é boa, ou não? A ideia é ótima, vem de um bom sítio. Há montes de ideias que vêm de sítios bons e De bonitos, boas intenções. boas né? intenções. Mas vocês O que é que concordam com a melhoramos Almeida? com o certificado energético? Aquilo é só uma métrica para saberes o que é que estás a comprar, não é? Não... A questão é que se vão dois técnicos fazer a certificação, Em princípio seria igual. pois, Em princípio mas seria igual. a tua prática diz-te isso? Se calhar temos que criar mais um procedimento que é Alguém a controla avaliação do certificado energético. Tem que ir mais então- burocracia, estás a ver? mais burocracia. Mais negócios para alguém. Olha, mas realisticamente não dá para acabar com a burocracia, né? Tipo, nós estamos a discutir isto já há montes de tempo. Mesmo noutros Não, mas países ela tem que ser discute-se isso. simplificada de Peraí, forma isso nem inteligente. parece teu, pá. Estás a dizer. Eu estou a picar, deixa-me estar. Estás-me só Estou a a tent- picar. Não, estou a tentar levantar o tema para fazer toda a gente pensar. A verdade é, toda a gente, tu falas em Portugal, os portugueses dizem, pois, é só taxas e taxinhas e o papel e isto e aquilo e não sei o quê, e não sei o que mais, e nananã. Até parece que os políticos que estão lá no Parlamento não sabem isto. Tipo, as pessoas acham, não sabem. Claro que sabem. Claro que sabem. E ouvem as pessoas a dizer isso. E querem isso. E querem. Mas não conseguem. Porquê? Não conseguem. A verdade é que Eu não lembro-me acontece. da entrevista do Pedro Cisa Vieira, que estava a dizer há bocado que ele, enquanto ministro, houve muitas decisões que sabia que eram decisões certas e que não tinha
coragem de as tomar. Eventualmente é isto que está a acontecer. Porquê? Porque se tu vais limpar a burocracia, pode aparecer alguém que vai dizer que a casa vai cair. E se a casa vai cair, que seja o outro ministro a tomar esta decisão e não eu, não é? Isto pode acontecer. Mas é que a casa nem precisa de cair. Não, basta só alguém dizer que ela pode Levantar vir a a lebre. cair. Levantar a lebre. E a verdade é, essa pessoa que diz que se levantarmos a burocracia, se acabarmos com a burocracia, vamos ter casas com menos qualidade, esse argumento está certo ou está errado? Está certo, essa pessoa tem razão no que está a dizer. Não tenho a Não. certeza. Porquê? Porquê é que tem razão? Qual é o Porque pressuposto? está a criar condições na regra que permitem que coisas com menos qualidade avancem. Não sei porquê. Porque não são tão fiscalizadas. Se Espera, nós estamos a meter a espera. responsabilidade Na dos teoria, sim. técnicos, Espera aí. na Nós teoria, Nós já falamos sobre isso. Se alguém está a assumir a responsabilidade, por exemplo, no caso da Câmara, se a regra passa a ser que um técnico se responsabiliza e efetivamente fica responsável pela construção e a Câmara liberta as pessoas que têm com um trabalho burocrático Sim, para mas irem essa- fiscalizar, tu vais ter mais fiscalização e não mas menos. quem vai representar a ideia contrária da minha vai dizer que esse técnico responsável é o anticristo que vai querer assinar termos de responsabilidade em coisas que não poderiam passar. E essa pessoa tem alguma razão na medida em que se Mas estamos isso a já deixar. acontece hoje. O argumento que eu estou aqui, isso já Não, acontece porque hoje supostamente é avaliado pelas câmaras, não é? Os processos vão. Hoje não, que agora Mas com vão- mais habitação isso Mas mudou por um alguma bocadinho. razão, quando tu estavas a falar sobre a tua casa, Sim. a arquiteta da Câmara mandou para trás o termo de responsabilidade porque não estava com as palavras certas. Sim. Portanto, em última instância, se alguma coisa cair, quem é responsável é o teu técnico, não é a técnica da Câmara que deu ok para ser construído. Mas ela não deu ok porque o papel estava mal, tinha a frase errada. Está bem, mas Tem a que partir, do passar momento por que a partir do momento que o papel fica ok, ela vai avaliar. E ela não se responsabiliza por nada. Portanto, se houver um problema com a casa, continua a ser o teu técnico O técnico responsável. responsável, sim. Pronto, já hoje é o técnico responsável, não há dúvida nenhuma. Então se já é, porque é que tem que passar pela Câmara e estar Exatamente, lá por isso é atrasado que já não durante tanto passa, tempo? não é? Por isso é que tu tens o termo de responsabilidade e a Câmara fica. Qual é o problema? É que os técnicos da Câmara agora têm que ir para a rua e fiscalizar, em vez de estarem sentados à secretária a ver se o termo técnico está bem escrito Está ou mal bem escrito. Portanto, isso é positivo. Isso é Eu positivo. acho que é positivo. Mas lá está, isso é acabar com um caganito. caganitinho. Pronto, mas Da lá está. É burocracia. o princípio que eu estava a falar, que é tu retiras poder de decisão. Uhum. Portanto, tu aumentas a responsabilidade, a autorresponsabilização, alguém se responsabiliza e não tem que ter outros a dizer que sim, que está bem assim. Tu tiras esse poder de decisão. Pá, mas isso na Tu há prática. bocado estavas a dizer porque é que uma coisa que a técnica já viu e aprovou, portanto acha que está bem, porque é que tem que ir ao vereador para assinar, Sim. não é? Porquê? Pá, porque do ponto de vista da Câmara, quem representa Hierarquia, a né? Câmara é o vereador. Portanto, a técnica não pode Se calhar assinar em esse nome é da Câmara. mais um processo que se pode cortar. No fim de estar Mais um visto pela processo, técnica. Porque Sim. se a técnica disser A, o vereador vai assinar A. Se a técnica disser B, ele vai assinar B. Portanto, Certo. ele nunca vai mudar a decisão da técnica. Quer dizer, ninguém acredita que ele chega lá e vai analisar aquilo tudo. Estão lá um monte de papéis vai, em cima da coitado. mesa e ele vai assinar aquilo em Não barda. há o dia que o senhor vereador vai à Câmara assinar papéis. Está É. lá de manhã. Não, e hoje é tudo com assinatura digital, ele põe os papéis aqui, todos juntinhos e assina tudo de uma vez. É. Não é? Cuidado, Portanto- é que a chave móvel digital pode estar em baixo, mas sim. Mas ou seja, se calhar o que tem que ser feito é analisar estes processos todos burocráticos, que voltas é que estão, e um a um ver se onde é que se pode cortar. Ou então uses a técnica do Milane, como eles estão a fazer na Argentina, que é só dizer assim: olha, a métrica é todos os meses é preciso cortar 40 linhas. Arranjem-me 40 linhas todos os meses. E é só cortar. Peçam 5%. Acabar com ministérios, mas é fazer o Estado mais pequeno. Ele não Sim. quer controlar a energia, Não quero, nem as sim, telecomunicações, nem nada. É acabar com o máximo de ministérios possíveis, acabar com E está-se a dar bem, não intermediários. está? Segundo consta, parece Pelos que sim. números, parece que a coisa está-se a dar muito bem Parece que até. está a dar muito bem. Pois. Se calhar é o caminho. É um bocado nesse caminho que vem o Doge também do Trump, né? Sim. Portanto, o Trump vem, aliás, eles convidaram o Milley Mas o aos Estados contrário Unidos. também existe. Também há de existir um sítio onde está tudo à solta e que faça falta um bocadinho de controlo. Lá está. Não Tipo, sei. O American Dream se calhar tinha ali alguns defeitos, não sei. não sei, olha, o último vídeo que gravámos foi com um advogado que diz que a burocracia nos Estados Unidos não é nada fácil. Não é nada fácil. Nada, nada, nada.
Aliás, diz que é pior que a nossa. Diz que é De pior que a longe. da Europa. Por isso, Não é fiscal, de certeza, não é? fiscal também. A fiscal também, agora também, porque eles ainda por cima em cada estado têm políticas diferentes em Esse é cada um dos estado. não é? problemas. É o facto dos Estados Unidos são grandes, E não conseguem com os uniformizar. estados todos juntos, né? Sim, Agora, quando tiverem o Canadá, ainda vão ser maiores, né? maiores. O próximo estado dos Estados Unidos é o Canadá. Sim, esse é o maior desafio, é uniformizar depois a regra, tendo em conta. Qual é a tua opinião do Trump já agora? Epá, Acho que já falaste sobre isso. não, Não? Nos teus conteúdos? não, tenho evitado falar sobre isso, na verdade. A ideia que a frigideira preparou-me aqui umas coisas sobre Não, o olha Trump. que não. Trump, Nobel da Paz e outros absurdos. E o Nobel da Paz acerca do Trump. Pá, isso já é uma ideia nada antiga, disso. já anda a vender isso há 10 anos. Essa questão é o seguinte: acho que muitas vezes, quando tu metes numa posição de destaque um mau exemplo sobre qualquer coisa, vamos estar a sensibilizar as pessoas que estão a assistir a esse mau exemplo para esse problema. Ou seja, o Trump era um péssimo exemplo em matéria de defesa dos direitos humanos, direitos das mulheres. Ele era um péssimo exemplo nisso tudo, não é? E fez com que tanta gente se sensibilizasse em relação a estas coisas. Movimentos como o Me Too floresceram durante o mandato do Trump. E é engraçado pensarmos que se calhar isto no final, uma coisa que parece má, no final se calhar acaba por ser boa. Não é? E que tem o efeito contrário. E depois faço essa provocação de dizer que o Trump ainda vai ganhar o Prémio Nobel da Paz por isto, por ter sido um mau exemplo em tanta coisa que fez com que tanta gente se preocupasse acerca disso e que se fizesse caminho positivo. Também não era inédito, João. O Obama ganhou o Prémio Nobel da Paz e foi dos que começou mais guerras. Portanto, não é? Sim, exato. Aliás, ele ganhou o Prémio Nobel antes de fazer fosse o que fosse, não é? Ele ganhou o Logo Prémio no Nobel início e do disse: mandato. é? Então agora Pumba. Pimbas. Carrega. Rédea solta. Sim, mas é um ponto de vista interessante. Estás a dizer, no fundo, ele no facto de falar de uma coisa que é óbvio para ti que está errada, Sim. cria awareness. É isso que estás a dizer. É. Estás a assumir que para ti é óbvio que ele está errado quando está a passar essas mensagens. Sim. Não é uma crítica, eu concordo. Não, exato. Ele de facto tinha uma postura, tem uma postura em relação ao ambiente também Mas o ambiente é por uma questão económica, né? económica e um aproveitamento Epá, político. Mas eu sinto que esta segunda onda Escuta, mas a grande vantagem do Trump é não ter papas na língua. Sim. Portanto, o que ele dizem, pá, disparates, não sei o quê. No fundo, o que ele corporiza é aquilo que... a geração TikTok. Hã? É a geração soundbites. Ele é muito bom a fazer soundbites. Exatamente, mas não é por aí que eu estou a dizer. Ele no fundo verbaliza aquilo que o establishment americano pensa, de facto, Sim. não é? Embora ele diga que não e que é contra e não sei o quê, mas epá, ele no fundo representa aquelas opiniões todas, não O é? que as pessoas pensam. Dizem, o Não Canadá concordo. devia ser um Estado norte-americano. Fónix, mas quantos americanos é que não acham isso? Ok, mas não diria que é do establishment. A Groenlândia é muito importante para nós e queremos a Groenlândia. Vendam lá essa treta. Ser isto um aliado, não é? Sim. Um aliado Sim, mas danado. ele está a fazer isso numa ótica de negociação, não é? O que ele acabou por fazer foi quando ele fez essa afirmação. Então, nós estamos a gravar isto tudo, ainda o Trump não tomou posse. Mas eu acho que esta onda que vem é completamente diferente. E quando ele fala do Alasca, o que ele quer é pôr o tema na ordem do dia. A verdade é que toda a gente falou sobre isso. Toda a gente. E agora, amanhã, quando houver alguma coisa com a Dinamarca e os Estados Unidos, algum acordo ou uma Mas base, o gajo já ninguém anexar, vai achar estranho. mas anexar o Alasca não é problema, ou a Groenlândia, não é? Isso é uma laracha que ele atira Pronto, ok. só para as televisões apontarem as câmaras, não é? Mas se o Putin disser isso do Cazaquistão é um grande escândalo mundial, não é? Aí sim. Não é? Ou se o Macron não disser, epá, a Bélgica devia se juntar à França. Ser giro. Se calhar ainda vamos ouvir isso. Não sei. Mas eu acho mesmo que esta nova eleição do Trump é uma onda um bocadinho diferente da primeira. Da primeira. E pelo menos eu tenho estado a sentir isso pelo tipo de pessoas que ele está a rodear. Esta é mais orgânica, não é? É mais verdadeira. Sim, eu acho que uma das coisas que ele diz, epá, temos de discutir se é verdade ou não, mas é o que ele diz, é que quando ele assumiu a primeira presidência, um Estado não é simplesmente o Presidente da República, o Presidente dos Estados Unidos, não é? Existe todo o establishment, toda a máquina do Estado, não é? E ele rodeou-se de pessoas que lhe sugeriram que eram as pessoas do... Como é que eles chamam? Do sistema. Do sistema, basicamente. É como a gente diz em português. Do sistema.
E essas pessoas depois desencaminharam-no em algumas coisas que não era bem o que ele queria fazer. E o que ele está a tentar fazer agora é não se rodear dessas pessoas do Deep State. É o chamado Deep Deep State. Né? State. Nós também temos Deep State em Portugal. Pois temos. Todas as pessoas que não são eleitas quando temos eleições. E desta vez ele parece estar-se a rodear de pessoas diferentes. A verdade é que foi buscar uma data de gente de áreas tecnológicas, de empresas, de private equity. Eu Foi acho, buscar o gajo da luta, do wrestling. repara, eu não contradizo, não vou contradizer isso. Provavelmente Isso é um facto. será por aí, sim, provavelmente será por aí. A questão é porque é que ele consegue fazer isso agora. Eu acho é que a situação geopolítica e, portanto, e toda a situação mundial neste momento é completamente diferente daquela que era quando foi o primeiro mandato. Uhum. Portanto, e neste momento ele protagoniza claramente uma via anti-globalização, não é? Portanto, ou seja, ele está a alinhar claramente numa no fundo, numa retórica e numa prática que de volta ao império. Ou seja, já não há aquela coisa de temos que viver sob regras. Não há, é as regras dele. Não. O que ele está a dizer é, epá, eu estou-me nas tintas para o que vocês façam. Desde que não seja aqui no meu quintal. É voltar outra vez à lógica de há 200 anos, não é? Cada um por si. Que era, como é que se chamava? Era o... Portanto, houve um fulano norte-americano que defendeu uma tese que é, pá, nós queremos, tudo o que se passa nas Américas é com os Estados Unidos. Fora disso não queremos saber, não é? Portanto, e isso prevaleceu durante muito tempo. Portanto, os Estados Unidos, efetivamente, isso aconteceu quando a França pretendeu imiscuir-se na América Latina para ocupar o espaço o espaço que estava a ser libertado para a Espanha, não é? Portanto, e então claramente os Estados Unidos tomaram uma posição de soberania, dizer, epá, isto aqui é o nosso quintal, portanto ninguém se mete no nosso hemisfério. E os Estados Unidos também se afastavam um bocado daquilo que se passava na Europa, não é? Portanto, não queriam saber. Até à Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não se meteram na Europa. Só se intrometeram, portanto, na Primeira Guerra Mundial, quando foi da guerra, portanto, ou seja, interviram na guerra e voltaram a intervir com a Segunda Guerra Mundial. Fora disso, não havia grandes pretensões nem interesses norte-americanos no continente europeu. E acho que agora estamos a voltar um bocado a essa teoria, a esse posicionamento, que é os Estados Unidos tomarem posição em tudo o que são os seus vizinhos. Portanto, aí nós estamos a ouvir as questões relativamente ao Canadá, relativamente à Groenlândia, ao México, ao canal do Panamá, não é? Portanto, depois vamos ouvir provavelmente falar sobre o Chile e a Antártida, ou seja, aquilo que for, ou seja, é claramente já um cariz mais de regresso àquilo que era um cariz mais imperialista, representação dos impérios, dos vários impérios. Depois cada um que safa, a China safa-se lá no seu território, a Rússia safa-se no seu território, portanto, no fundo, cada um depois tem que se amanhar como souber e apanhar o que conseguir à volta. Isso é uma desregulação completa daquilo que nós chamávamos o direito internacional. Acho que vamos assistir a um período de muita turbulência em que os grandes vão deixar de respeitar os direitos dos pequenos. Ok, e agora para acabar isto numa ótica positiva. E do ponto de vista, por exemplo, de Portugal, nós estamos um bocadinho entalados, porque nós andamos sempre a falar em euroatlantismo, etc. Epá, e se houver uma postura desse tipo, vamos ter que repensar o que é euroatlantismo, porque se calhar os Estados Unidos não vão estar muito interessados na Europa. Ok. E quais são as oportunidades? Fazer amigos com a China. Seremos amigos dos chineses? Epá, as oportunidades. Eu acho que, desse ponto de vista, no que diz respeito à Europa, o que vai acontecer? Temos oportunidades na Europa, claro. Yeah. Portanto, ou seja, desse ponto de vista, nós, como país, somos um país que
que sempre teve muitas ligações a outros continentes, não é? Quer à China, quer à África, quer ao Brasil, não é? Quer a outras geografias, o Japão e por aí fora. Epá, e podemos contrariar um bocadinho isso, até porque estamos aqui num cantinho muito estratégico. Epá, podemos ter algum proveito sobre isso e algum proveito sobre o nosso posicionamento depois dentro deste puzzle que ainda é a União Europeia, não é? Sabes o que é que eu espero? Eu espero que essa cena do Doge tenha mesmo muito sucesso nos Estados Unidos. E que propague para cá. Essa é a minha esperança. Sim. Porque, pá, quando o Milei faz lá na Argentina, ninguém liga. Eles estão lá, Sim, Argentina, mas se isso sei lá o quê. acontecer e tivesse sucesso nos Agora, Estados quando Unidos. acontece nos Estados Unidos e eles forem mesmo capazes de diminuir a burocracia, Mas né? a tua esperança tem a ver com a questão, se eles forem bem-sucedidos, os outros, provavelmente por uma questão de competição, vão ser obrigados a fazer. Exatamente. Exato. E esses outros, espero que estejamos lá, Somos nós nós. incluídos. É. Pronto, mas nós não temos, não sabemos o que é que vai acontecer, Geopolítica, qual né? vai ser o outro lado da medalha disso. Acho que o Porque outro lado da... a Europa sempre foi, teve uma visão muito, muito mais social do seu modelo, não é? Portanto, é o tal modelo social europeu, não é? Que resultou por facto da Europa ter estado durante muito tempo no meio da competição entre dois grandes blocos, não é? Quando havia a União Soviética. Portanto, a Europa estava aqui mesmo no centro do conflito e, portanto, tinha que competir do ponto de vista social com aquilo que era o bloco comunista, não é? Portanto, tinham que ser quase tão comunistas como os outros, não é? Do ponto de vista social. Encontrar o meio termo, né? E isso permitiu que houvesse, de facto, muitos direitos sociais na Europa, não é? Que nos Estados Unidos nunca acabaram por nunca acontecer, não é? Portanto, e a partir de determinada altura isso começou a desmoronar-se. Está bem, mas estás a dizer que a burocracia está diretamente ligada a apoio social? Em grande parte, sim. Faz-me sentido, sim. Em Mas, não grande é, parte, mas sim. é possível ter uma sem a outra? Se nós Acho nos que é. conseguimos reinventar, talvez consigamos ter menos burocracia e mais social. Mas isso, à partida, se cá temos mais social. por ter Uma coisa é mais ter burocracia. processos burocráticos, outra coisa é ter determinados valores na nossa sociedade em que nós dizemos, não, a educação, a saúde, isto, aquilo, etc., são coisas que são um bem universal e nós temos que os garantir. Né? Mas a verdade é que tu A tens que forma como os garantes, podes fazê-lo de várias formas. A verdade é que os Estados têm que gastar menos dinheiro em coisas desnecessárias para continuar a apoiar, do ponto de vista social, a sua população. Porque se depois não tem dinheiro para a educação, nem tem dinheiro para a saúde. Mas se o que tiver em cima da mesa é aumentar as despesas militares para 5%, pá, então onde é que está a saúde e a educação? Não é? Já fomos. Que é a discussão agora na Europa, infelizmente. Mais uma coisa boa, agora quando o Trump tomar posse, 24 horas e acaba a guerra na Ucrânia, tranquilo, a seguir vem o Musk e o Vivek, acabam com a Eu burocracia, não sou tão otimista quanto a isso. a economia dos Estados Unidos dispara, a Europa dispara atrás, Eu uma vez toda a disse gente começa a ficar mais rica, os países são todos mais amigos uns dos outros, acabam-se as guerras Sim. e Resolvem-se os problemas todos do mundo. Vamos ser todos amigos. tem que ser eu a pôr E um tom numa positivo cabana. neste Ok, bitop. acho que sim. E é assim que vai acontecer. Se não for, malta, digam-nos lá o que é que vocês acham, escrevam aí nos comentários, mandem-nos mensagens, já sabem, estamos de volta para a semana. João, mais uma vez, obrigado por teres vindo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, João. Sei lá se estou em bom ambiente. Esqueças. Voltamos para a semana. Obrigado, pessoal. Dano.